mais uma rúbrica Chá na Lua apresenta Astro Lover. E hoje Cao Slau. É um nome difícil de pronunciar, mas não é difícil o trato com o Cao. Eu conheci o Cao numa live do fabuloso Valdemar Falcão. Olá, Cao, olá! E eu papei as lives todas que ele fez com o Valdemar e com o Nando Guimarães. E não resisti, convidei-o para falar comigo. Afinal, ele já viveu aqui em Lisboa e é um Astro Lover. Ele é um professor de yoga, além de Astro Lover. Ele estuda astrologia e tarô. Ele é Sol em Carneiro, na 7, imaginem, brutal. Uma lua na 12 em Virgem, com ascendente Virgem. Para quem percebe astrologia, imaginem o que é que vai ser esta live. Preparem-se, por favor. O Cao é brasileiro, mas vive no Canadá. Portanto, vai ser, lá a hora é completamente diferente. Super animada, lá o sol brilha, aqui já a lua brilha. E por isso deem as boas-vindas aqui ao Cao. Cao, boa noite! Boa noite! Olá, tudo bem? Olá, finalmente conversamos. Assim, olhos nos olhos, não é? Porque é só pelo WhatsApp. Deixa eu só aumentar a Estás cadeira bom? aqui. Tô ótimo, e você? Também. Tens saudades de Lisboa? Ah, tenho, Eu sabia que sei que tu eu tens. penso assim, eu tenho uns planos malucos, não sei se eu posso Tens? revelá-los. São só sonhos, assim, de voltar a Voltar. morar em Portugal, né? Morar em Mas Portugal. ter Muito uma bem, isso quinta, acontece, não é? ter uma quinta em Sintra Tem e dessa muitas. quinta fazer um retiro espiritual para as Ter uma pessoas. quinta, queres ter uma quinta? Claro, parece-me um plano fabuloso. Mas isso é para Uhum. novo ou isso é para reforma? Como é que é? Não sei. Não, é É um para ter, plano. pronto, quando tiver mais. É um plano que na verdade é um sonho, assim, eu não sei. Né? Mas É por bom. enquanto estamos aqui no Canadá, né? Então eu não faço planos, porque eu acho que planos, às vezes a gente acaba se frustrando muito com os planos. Tu vais Então co-criando, não é? Há um dia que eu a vou no quinta fluxo, eu vou aparece. no flow, deixa fluir, vai deixando rolar. Exatamente. Olha, obrigado Oh. pelo convite, tá? Antes de tudo, obrigado pelo Nada, obrigado por convite, teres aceito o meu convite. Eu é que agradeço. tá? Eu adoro conversar com Astro Lovers, adoro. Esta rúbrica já está quase. Qualquer dia tenho que ver quando é que comecei, porque já nem me lembro. Mas deve estar a Uhum. fazer um ano. Mas Você, é, você, mas é fa- fabuloso. você entra ao vivo todo dia praticamente, Não é não é nada. não? É Uma fama impressão só. minha. Não, eu Eu já não sei conheço. porque. Não é. É ilusão, é ilusão, é ilusão. Não, Hum, não é. Não é quase todo é, dia. Não, vou é- explicar. À quinta e à sexta é sempre. Mas às vezes Ah, faço à tá. segunda e à terça e à quarta. Mas sempre é à quinta e à sexta. E agora tirei o fim de semana. Agora o fim de semana para a família. Portanto, estás a ver? Uhum. O fim de semana não faço. Exceto quando faço as lives uma vez por mês com o Simão e com a Filipa. Portanto, tenho assim umas lives assim, uma vez por mês. Então queria essa Uhum. ilusão de fazer lives todos os dias. Parece que eu estou ligada à ficha todos os dias. Pois é, eu tava falando. Engraçado, acho que a viagem é minha, porque na verdade. Você tá me ouvindo bem? Porque eu tô de fone. Eu não sei se tá acabando a Eu bateria, esqueci mas de acho que trazer não tá os não, que eu meus. carreguei. Eu carreguei. Não, não, tudo bem. Bom, pra mim tá ótimo. Mas olha só, e eu tava. Eu sou que tipo de pessoa que eu posto no Instagram e saio correndo. Eu não vejo quase nada de ninguém. Eu só posso sair correndo, entendeu? Eu tenho os dois Instagrams, o Caos Sim. Astrologia Tarô, esse aqui, e tem o Cal Yoga, que é o de Yoga. E aí eu tava falando com o Fernando, eu tava falando, nossa, ela faz live todo dia. Aí o Fernando, né, ela é muito... Eu falei, nossa, ela é ligada no 40, eu falei até no 440 volts, né, 220 não, ela não para, né, não para em nenhum momento. Mas acho que foi impressão minha só, Eu que acho que é você... a conversa do Fernando, que o Fernando já me disse isso. Você está sempre na live. E eu, não estou nada, não estou. Mas quando o Fernando quer falar comigo, eu por acaso nunca posso falar com ele porque vou fazer uma live. Então é a impressão do Fernando, não é nada verdade. Não, na Se eu verdade que a fosse... impressão era minha, assim. O Não, Fernando é mas o muito gente Fernando boa, também me né? disse isso outro dia. Diz, você está sempre na Uhum, live. E eu, eu não estou sempre. Mas as é. noites são minhas, não é? Depois das 10h30, que é quando você até vai para a cama. Aí é. Uhum, Mas é só ali. E é só aqueles dias, sabes? Quinta e sexta, sim, verdade. Mas nos outros é consoante, não é? É uma uhum. vez a estrela do mês, é uma vez o astrologia famoso, é uma vez o céu e a humanidade, é uma vez o chá Ah, com porque Sirius, são... é uma vez a Clara, que foi agora, o conto astrológico, é uma Uhum. vez. Mas, às Porque, na vezes, verdade, a programação é variada, nem tudo é Astrolover, então. É uma programação variada. É quase uma TV de astrologia o negócio aqui. mas é tudo astrolover. É tudo com É astrolover. tudo Astrolover. Ah, É tá. tudo. Tá. Entendi, agora entendi o conceito. É.
Só Mas. que são várias abordagens. É uma hum, TV, é uma TV. Sabes que eu tenho ascendente em leão, não é? Portanto, eu gosto de estar todo o tempo não ali. me convidam para a TV, Uhum. olha, faço a minha. Mas eu não Você se quero falar de convida. mim. O quê, o quê? Você se convida, né? No Eu me caso. Você convido, chega, vê quem chega quer. chegando, é. Uhum. Olá, 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 professor Carlos Amaral. Olá, olá, Rafaela Calgari. Olá. Conhece a Rafaela? Ah, é astróloga Não. também. É Não. brasileira, é astróloga. Foi minha professora do Não. Cinema Céu na No- Saturnália. no- o nome não me é estranho, mas o É mega Calegari. famous. Calegari eu não sei nem Mas quem então, é. mas agora hoje quem é famous és tu, ok? Vamos Uhum. tentar abstrair. Os meus queridos seguidores, que quiserem fazer perguntas ao Cal, podem perguntar. Mas é no fim da live e é nesta caixinha de perguntas, está bem? Eu prometo Uhum. fazer a pergunta toda. Mas agora o Cal vai-me contar tudo, porque eu não sei nada do Cal. O que eu sei é Diga a o tua que, o que live. queres, o que queres saber. Exatamente. O teu nome. Esse nome que eu quase não consigo pronunciar. Porque o meu nome completo, na verdade, é Cal Fernando Kazlauskas Caetano Corrêa. Minha mãe é da Lituânia e meu pai é do Brasil. Né? Família da minha Sim, mãe é da tenho uma amiga da Lituânia. Lituânia também. É. Eu nasci em Santos, São Paulo, mudei para o Rio, com o pai é comandante da Marinha, então a gente mudou para o Rio. Meu pai trabalhava em Santos, a gente mudou para o Rio quando eu tinha 1 ano de idade. Eu morei até os 13, 14 anos. Minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos, né? Meu pai viajava muito. Meu pai tinha também escritório na Argentina, no norte do Brasil. Meu pai praticamente não via meu pai. Eu vivia em casa era uma governanta e uma pessoa que Ai, me Cal. ajudava também a fazer os deveres de casa, que morava lá em casa. Me ajudava a estudar, tinha uma professora também. E aí, nesse caso, eu fui morar com a minha irmã, eu sou o caçula. Meu pai agora está com 83 anos. Eu sou o caçula, entendeu, da família. Então minha irmã já tem 50, eu sou péssimo com. Olha só astrólogo, mas eu sou péssimo com data, péssimo com idade. Ah, Quando eu lembro do mapa eu das pessoas, também, pelo menos eu da minha também. família, mas assim, minha irmã é sagitariana, eu tenho 2 irmãos sagitarianos e um pisciano, né? Sol, tô falando, né? Ah, boa. Mas eu sou. Lá em casa é só fogo, meu pai é leão, né? Minha mãe era capricórnio. Mas. Aí eu mudei, fui morar em Minas, morei no sul de Minas muito tempo lá com a minha irmã. Com 20 anos eu voltei pro Rio fazer faculdade, estudei jornalismo. E aí eu também era músico, resumindo, blá, blá, blá. E com. E Resumindo, vieste para bom, Lisboa. aí eu fui. Sim, eu fiz mestrado em Lisboa, em edição de textos literários, na Nova de Lisboa, edição de textos, né? Então, edição de textos literários. Ali ao pé das Você Amoreiras. deve conhecer Ruizinho, que foi meu professor, Conheço? Quem não João conhece? Lisboa, né? Quem não conhece? Excelente pessoa. E eu amo Lisboa, assim, foi um lugar muito, muito legal assim, para minha criatividade, que eu era músico, né? Tiveste cá Era, quando? sou, Em não que sou. altura? Hã? Tiveste cá... Eu fui Eras para música em Lisboa. Lisboa? Eu fui em Lisboa 2008 para 2009. Fiquei em 2008 para 2009. Aí eu fiz um estágio do mestrado, tinha que arrumar um estágio ou fazer um projeto. Eu fiz um estágio na Holanda. A minha esposa, Mariana, né, na época de tirar namorada, ela fazia mestrado na Rijnwaard, em Amsterdã, de museologia. E eu arrumei Chique. um estágio em Hilversum, que fica a 40 e poucos quilômetros de Amsterdã. Então eu morava lá em Amsterdã e segunda a sexta ia pro estágio, como lá 1 ano também na Holanda. Aí voltamos pro Brasil. Aí depois a gente veio parar aqui. Eu não contei nada de astrologia ainda, né? Mas depois eu conto como começou a Não, mas astrologia. hoje é Senão para falar de não ti, hoje é para falar fica de ti muito e o teu confuso. amor à astrologia, não é? Quer dizer, eu sei que também Agora eu vou contar o lance. Aham, tens pode falar, amor pode ao falar. tarô e tens amor. Já vamos falar sobre isso. Olá, minha querida Uhum. Cris. Um beijo para a Itália e para ti. Mua. Ah, vamos falar de ti, portanto, estás à vontade. A Uhum. ideia é mesmo conhecer-te. E claro, pelo meio metes a Aí, astrologia. bom, como é que surgiu esse lance da astrologia? Bom, ah, Como é que te assim, eu sempre. apaixonaste? Tu lembras-te? Uhum. Lembro, vou te Como é que te explicar. apaixonaste pela Vou astrologia? explicar. Vamos começar do início. Vamos. Bom, Do livro, eu Isa. sempre, o mistério, na verdade, o que há além, tudo que há além, né, o ocultismo sempre me interessou. Cético. Cético. Eu jogava muito RPG quando era criança e eu frequentava muito uma livraria que tinha no meu bairro e eu comprava uns jogos de RPG importados. E um dia eu fui lá e eu vi esse livro de magia, que era um livro do Francis Barrett. Se chama Magos esse livro. Até comprei depois uma edição em inglês, né? E que eu não tenho mais a edição que eu tinha em português. E, bom, aí eu não entendia nada, eu tinha 3 anos de idade, mas essa coisa do oculto na minha vida, assim, né, É sempre aluna foi muito, 12. assim, muito forte, né? E com a música É? também, eu gostava... Oi?
Luana É 12, é Luna a Luana 12? 12. É a Luana 12, né? Luana 12. Não, totalmente assim, aquela coisa do oculto, a coisa do mistério, né? Do ser um mago. E assim, né? Eu conto uma história muito maluca, né? Criança, assim, quando era adolescente, né? Até um pacto eu tentei fazer. Repele? Assim, eu gostava dessas coisas, né? Aí, bom, beleza. Mas na verdade, eu vou te contar a história, vamos lá, voltando. Quando eu me casei com a minha esposa, a gente ia passar uma lua de mel nos Estados Unidos. 2 dias antes de a gente ir, faleceu uma tia da minha esposa, tinha 96 anos, tia Celina. E a gente foi lá no velório dela, no enterro, e viajou logo assim no dia seguinte. Foi no dia seguinte ou no mesmo dia, se eu não me engano. Bom, nessa viagem foi muito legal, uma viagem muito intensa. E eu Essa tive era a uns viagem da lua de sonhos mel. dela, lua de mel. E eu tive uns sonhos. E essa viagem foi, eu tive uma intoxicação alimentar, foi uma loucura, mas tudo bem. Mas vocês E eu casaram tive. num ambiente um bocado triste, não? Não, a gente casou muito antes. A gente casou em julho e só viajou em outubro, Ah, ok. entendeu? Sim. Por causa do trabalho da minha esposa. Bom, prosseguindo. Aí eu tive uns sonhos, né? E nesses sonhos eu era tipo um mago, né, francês, alguma coisa do tipo assim, né? E eu gosto muito da cultura francesa. Eu fiz um intercâmbio na França também, Eu foi em vi o teu lado como 2007, mago. com o Frater Goy. É meu tutor de Até magia, meu agora. professor. Um grande amigo, professor excelente. Foi teu Inclusive, você professor, deveria não fazer é? uma live com ele. É, meu professor. Mas ele não é Grande amigo astrologer, também. ele é de outras coisas. Eu não preciso, ele É, sabe mas ele muito. já trabalhou com astrologia, Ah, né? já? Ele tá 40, Ah, mais de 40 anos aí nesse mundo, né? De estudo, né? Dos assuntos, digamos assim, esotéricos, a gente pode falar assim. Mas prosseguindo. E aí, nessa viagem, eu comprei aquele livro eu falei, não, eu vou comprar aquele livro que eu tinha. Falei pra minha esposa Mariana, eu vou comprar aquele livro que eu tinha quando era adolescente do mar. E comprei. Aí, beleza, eu comprei, mas eu não compreendia muito nada do livro. Tinha muita coisa de cabala, né? Tinha umas coisas de astrologia, de magia astrológica, né? mas compraste o Beleza. livro em português ou em inglês? Comprei um livro em inglês nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil, aí fomos arrumar, ela tinha muito livro, a biblioteca dela. E arrumando a biblioteca dela, eu achei várias monografias da MORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz, da Rosa Cruz, né? Não sei se você conhece. Tem a Rosa Cruz, Tem, a meu mais professor. famosa, a Max Handel, que eu já fui dela, e tem a MORC, que eu ainda pertenço a ela desde 2013, mais ou menos. É uma coisa assim, uma relação de amor e tal, sai, entra. Mas olha só, prosseguindo. E aí eu falei, nossa, aí tinha vários livros da MORC e eu peguei tudo pra mim. E também tinha livros, tinha monografias, e acabei que eu entrei para a MORC, a minha esposa também entrou para a MORC, e nessa época eu comecei a estudar esses assuntos. E eu ganhei também, nesse ano, aí foi no ano de 2014 eu ganhei um tarô. 2013 para 2014 eu ganhei um tarô, não, foi 2013, Natal de 2013, da minha sogra. Eu ganhei um tarô, era um tarô egípcio, ainda tenho até hoje. Uma sogra A muito à minha coleção frente. de tarô. A minha sogra, ela, eu posso falar que não tem problema nenhum, ela desde criança tá ligada ao espiritismo. Os pais eram, né, até kardecistas, mas minha sogra e o irmão, a família toda é da Umbanda no Brasil, né? Não, Pô, assim, eu mas já os frequentei, mas catecistas não têm nada a ver com o tarô, não é? É ela que é não muito à tem nada a frente. ver, mas Claro. ela gosta, não, mas ela gosta de assuntos Ai, espirituais, holísticos. Ela foi até inclusive da minha primeira turma de tarô ano passado, né? Da minha turma. que giro! Ela gosta muito desses assuntos, a gente conversa bastante, ela adora. Tão bom ter uma sogra assim. Aí foi estudando, estudando, mas na verdade foi aqui no Canadá que aqui, tô aqui há 5 anos, que aquele paixão pela astrologia foi surgindo. E aí comecei a fazer cursos, Mas como é que comecei foste a para o Canadá? estudar mais. Só prosseguir a história, senão a gente vai se confundir. Peraí. E aí, Tá há bem. 3 anos que eu comecei a atender, fazer mapa profissionalmente, né? Desde lá venho estudando, é um aprendizado, né? Sim, sim. Nos últimos, esse último ano nem tanto, mas nesses 3 anos que eu falei, né? Foi 2018, 2019 e 2020 também, a gente pode falar. Eu tava assim louco, era cursos, livros, 3, 4 horas por dia só de estudo. Tava assim, enlouquecido. Mas sabe o que acontece? Eu levo tudo. Eu acho que esse meu ascendente em Virgem, a Lua na 12 também, casa 5 em Capricórnio, né? Tenho Vênus e Aquário na 6, né? E tem coisa ainda do meu Sol em Áries também. Eu pulo de cabeça nas coisas e eu tenho que aprender. Eu tenho que ser, para mim, eu tenho que ser o melhor para mim, não para os outros. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que aprender aquilo.
E às vezes eu fico até estressado, a Eu ponto assim, pareço tinha uma época gente que contigo a mesmo. minha esposa falava assim, Cal, pelo amor de Deus, assiste um filme, assiste uma coisa, porque se eu parasse para assistir alguma coisa assim, eu não assisto TV, mas YouTube, que eu vejo muito documentário, né? Era documentário de astrologia. Era um canal de astrologia. É Tudo maravilhoso, é por ligado à todo lado astrologia. agora, por todo lado. Era, não, aí eu tive que, aí eu dei um, aí nesse último ano até dei um tempo, né? Comecei a dar aula de yoga no ano passado, que eu me formei como professor de yoga. Já vim praticando desde 2006, mas me formei só ano passado. E aí eu falei, não, vamos dar um tempo, vamos pular um pouco no yoga aqui, entendeu? Vamos. Agora que eu tô reestruturando a Yara. Oi, Yara, foi minha aluna de tarô também, cliente. E eu. E eu, entendeu? Eu sou assim, eu sou muito intenso em tudo que eu faço, sou meio maluco, sabe? Eu não tenho É. limite. Eu não tenho limite quando eu quero aprender um negócio. Se eu ponho eu tenho que pôr na cabeça. Se eu não quero também, eu nem faço, né? Se eu não quero essa pessoa, eu sou bem assim, não vou fazer, não faço, não vou onde eu não. Eu tenho Deus. umas regras. Não vou onde eu não E, quero, não faço o que não quero, não faço nada obrigado, porque eu tens me coloco numa umas situação regras para maravilhosas. para Acho agredir a minha ótimo. pessoa. Não Eu não faço agrido a minha experimentos pessoa. nenhum. Uhum. Hum. Então, como é que foste para o Canadá? Como fui parar no Canadá? Bom, a gente queria voltar a morar fora, aquela coisa toda, ir embora, viver outra experiência, ok, blá, 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 blá. E eu tenho um primo que mora aqui no Canadá. No caso, ele morava aqui nesse bairro, inclusive, a gente mora. Que a gente comprou a casa aqui no bairro dele e meu primo foi embora. Foi tipo isso. Foi embora para Oh, outra cidade, que a esposa dele é professora universitária aqui no Canadá. E ela foi contratada para trabalhar na Universidade de Windsor. Mas aí, bom, eu tinha já mestrado, minha esposa também tinha mestrado, aí tive lá, fica aquela coisa, por visto, na época alguém tinha que estudar para ter o visto. E a gente juntou o dinheiro e minha esposa fez uma faculdade aqui de culinária, de gastronomia. E ela se formou, virou ela é chefe, hoje em dia ela é touro? chefe. Ela, Lua em touro, isso touro? mesmo. Não, sol em touro, Ela em touro. ascendente, escorpião e lua em aquário. Ah, que máximo. Aí, aí ela foi efetivada. Hoje em dia ela trabalha para a faculdade, ela trabalha no departamento que desenvolve produtos alimentícios para a indústria alimentícia. Ela é chefe pesquisadora, ela tipo cria comidas, entendeu? Que Hoje em dia giro. ela trabalha, ela é gerente de projeto. E a É gente foi sempre bonita ficando, aí também. a gente ganhou a residência, né? Eu acho que ano que vem já sai a nossa cidadania também. Aí nasceu a Uau, nossa primeira filha aqui também, que é canadense, a Manuela, também. E a a gente nossa foi primeira ficando, filha. né? Quer dizer que há planos É, para mais. sim, É? é, Ah, que sim. lindo. Uhum. Que giro. A tua filha tem que idade? Ela é virginiana, né? Olha que vou até te contar, engraçado, peraí. Ela nasceu no dia 16 de setembro de 2019. Então ela vai fazer 2 anos agora, em Bebezinha setembro. mesmo. Então Eu vi, eu um vi, ano. eu vi tu a tocares viola para ela. Tá, Achei o tá sempre máximo. junto, a companheirinha. Tô sempre junto. É. Aí, a figurinha. Mas. Então, olha que legal, né? Eu tenho, no caso, Sol em Áries, Ascendente e Lua em Virgem. E ela também é terra e fogo, assim. Ela Ela é tem Sol em Virgem. Tu tens a Lua em Sol em Virgem, ela é Sol em Virgem, Virgem. Ascendente em Áries e Lua em... Não, peraí. Sol em Virgem, Lua em Áries, Ascendente em Capricórnio. A gente bate muito assim, sabe? Aham. Os Pois é. mesmos trejeitos que eu tinha quando era criança, sabe? Com essa coisa virginiana. Por exemplo, eu ainda tenho essas coisas, né? Com a educação. Eu pego um copo assim, eu cheiro pra ver se tá, tá limpo. Eu não- Eu tenho um Se eu vou filho na, ascendente se eu Virgem. vou, Já se tenho a eu vou minha na casa da dose. pessoa, o E tenho a fogão minha tá mãe sujo, eu nem Sol em como. Virgem. Hã? Hum, Portanto, também estou doutorada, não é? A minha mãe é Sol em Virgem e o é. meu filho é ascendente Virgem. E uma coisa Uhum. engraçada que estás a contar, tu és Sol em Virgem, não, tu és Sol em Carneiro. Sonha. Só Tu és isso. Lua em Virgem e tens uma filha Sol em Virgem, não é? Uhum. Eu Sim. sou Lua em Sagitário e tenho um filho Sol em Sagitário. É muito giro, não é? Quando nós temos... E faz É. sentido, não é? É a Lua Assim, na verdade, eu nunca fiz a cenastria, né, do meu mapa com familiar. ela, mas, mas esses são aspectos que casam bem, né? Acho É? que juntam bem, juntam, né? Juntou, Se juntou. compreende, aí se bate, acho que funciona bem, funciona bem. Quer dizer, E aí essa muito história como eu bem. comecei na astrologia, aí foi tudo muito rápido, e foi tudo muito rápido.
comecei a fazer muitas amizades e surgiram muitas pessoas bacanas na minha vida, inclusive no último ano. Uma delas é o Fernando, um grande amigo. Outro é o Valdemar, que virou tipo meu padrinho também, astrológico. Sim, maravilhoso. Fernando também posso assim dizer, né? E Fernando é meu, a gente é parceiro assim dos nossos planos. A gente tem agora começando vários planos malucos aí de lives, de não sei o que e tal. E ele é gente boa, eu gosto de conversar com o Fernando. Ele não sei se ele tá aqui, Tenho não um sei se ele tá Leão, meu assistindo. filho é leonino. Vês, é igual a Olga. É. Ela Uhum. tem um ascendente em aquário e a lua do filho dela em aquário. É engraçado. É. Eu tenho um ascendente leão e o meu filho tem a lua em aquário. É por oposição. É muito Uhum. engraçado. Olga, é E verdade, é é verdade. interessante, né? Porque eu tenho a 5 em Capricórnio e aí minha filha tem ascendente em Capricórnio, É né? muito engraçado. Muito engraçado. Muito Uhum. engraçado. É. A Mariana também tem. Peraí, deixa eu ver o que ela tem na lua ascendente. Deixa eu pensar. Peraí, deixa eu só calcular aqui se ela tem. Peraí. Escorpião, só um minutinho. Tô de cabeça aqui que eu não lembro assim, o mapa dela. Ela tem a escorpião. Vai falando aí que eu vou pensando aqui. Eu não estou a acreditar que um virgem não sabe decorar o mapa da mulher. Eu vou fingir que não estou a ouvir. Isto é um choque para Uhum. mim. Estás a ver? O que? O Porque quê? é, porque é a tua mulher. Devias saber de cor. E tu és virgem, não tens desculpa. Ah, não, mas olha só, ultimamente eu tô terrível, assim. Não, Uhum. eu queria, não, nem isso não. Eu queria lembrar a casa 5 dela. Exatamente, o que que ela, Ah, casa qual os 5. planetas que ela tem, Ah, porque está eu quero melhor, falar um está negócio da melhor. minha filha, mas não lembro agora. Se eu lembrar, eu falo, Ah, mas já salvaste né? a tua honra. Eu pensei que era só a lua Uhum. ascendente. Estava a ficar preocupadíssima. Ah, não, não, não. Ah, Isso é assim, bem. né? Meu Deus, então. Não, isso é até dos meus irmãos, eu lembro. Por exemplo, eu tenho um irmão que tem tudo em peixes. Ele é muito doido. Ai, meu Deus, esse irmão. É Ele um tem coração bom que se perde ascendente, pelo caminho. lua e sol em peixe. Imagina a Ah, loucura, meu Deus, ele é né? assim um Parece que anjinho, não? Vive vive no numa planeta. viagem, assim. Não, não é anjinho, Exato. não. Não é anjinho, não. Ah, É não é meio anjinho, doido. mas tem Não, potencial. dá muito trabalho, dá muito Dá-me trabalho, assim. trabalho. Não, ele apanha toda a gente, a energia de toda a gente. Ele é uma antena parabólica que anda, não é? A culpa Uhum. não é dele, a culpa É. não é dele, coitadinho. Ele é um salvador. Uhum. Estou a brincar. Verdade. Olha, então, basicamente, o momento de paixão pela astrologia, consideras que foi naquele momento que foste à livraria e compraste um livro em português que agora está em inglês? Ou Uhum. foi um momento em que tu começaste a estudar astrologia com essa Na verdade, a astrologia não é uma coisa escola, estranha a Rosa estranha na minha Cruz? vida, né? Também, além disso, além de tudo isso, né? Que assim, como eu falei, desde 2013 veio surgindo aquela paixão, os estudos começaram, aquela coisa toda, e foram cada vez mais aflorando, né? Autodidata, não é? Não é desafio. Mas, por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela é astróloga muito boa, inclusive, Ah, é? fez vários cursos na Inglaterra, né? Uau! Sim. Filha E da hoje tua em dia não sogra. trabalha mais com astrologia. É A filha minha, da tua minha... sogra ou Não, é não, não. mulher do teu Eu irmão? tenho uma cunhada, Sim. esposa do meu irmão. Podia ser filha da tua sogra. Ser tua cunhada também. É irmã da tua Hum. mulher. Ah, sim, 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 sim. Não. E a esposa do meu irmão, mas hoje em dia ela não trabalha mais com astrologia, mas excelente astróloga. Como é que ela se E chama? Não sabe inclusive dizer? bem no Marta Beverly? Rocha. Marta Ah, não Rocha. sei o quê. Na década de 80, 90, trabalhou bastante como astróloga. Ela ainda faz umas revisões Ah, de porque mapa. ela é. Tá bem, tu és mais Ela é bem novinho, mais mais velho. velha, ela é bem mais velha, já Aham, tem, né, exato. tem uns 50 e poucos anos. Ela falou-te bastante de astrologia ao longo da vida, foi? Não, ela falava, mas eu não entendi, assim, né? Pois. Na verdade, assim, a É gente preciso nunca estudar, não trocou é? muita figurinha sobre astrologia hoje em dia, assim. Não, mas então sempre teve essa coisa da astrologia na minha família, né? E assim, na verdade, se a gente pode falar para astrologia, né? Eu sei que aqui o programa é sobre astrologia, mas de uma certa maneira, ou não, né? Tá ligada ao misticismo, né? Tá ligado ao esoterismo, tá ligado. E na minha família existe muito dessa coisa, assim, sabe? E eu acho que esse interesse também pelo culto, né, Luna 12 também. vem muito da minha avó, né, minha avó russa, então ela me contava muitas A histórias, avó é assim, da russa. Rússia. É, Tua mãe é minha- lituana e a avó é russa. É isso? porque é a antiga União Soviética, né, Jesus. mas a minha avó morou na Sibéria, há bastante Uau! tempo, né, porque o meu bisavô Para era mim a construtor de, Sibéria é uma po- coisa muito longe. era construtor E, de pontes. E aí ela morou lá, ela contava várias histórias, assim, vários mitos e lendas, histórias aterrorizantes, assim. E minha avó também era médium, né? Ela via as coisas, falava, contava. uau! Então, Uau! Meu era, era, Deus! Que era, história! é, era uma baba, praticamente. Então,
eu acho que tem muito disso, sabe? Acho que essa influência, assim, né? E também conheci uma família muito, digamos, meu pai é muito católico. Meu pai é católico, assim, uma coisa louca, que meu pai vai às vezes à missa 2, 3 vezes por dia, de segunda a domingo. Ah, é? Agora não, com a pandemia, ele tá enlouquecido, mas aí meu pai vai à missa, meu pai... E quando era criança, né, falando assim, falando um pouco sobre... contar uma história muito interessante pra vocês, vocês vão gostar dessa história aqui. O teu pai é quê? Sagitário? Meu pai é Leão, Leão só e é Leão. e a lua e o ascendente. Meu pai eu não lembro. Meu pai é uma incógnita, né? Meu pai nasceu meu pai tá com 83 anos, então na época não se colocava a hora na certidão de Pois. nascimento no Brasil. Então, na verdade, eu tenho várias versões do mapa do meu pai, né? Então a gente não sabe ao certo, porque ele também não sabe ao certo. Meus avós já faleceram, eu nem conheci meu avô, só minha avó, ela faleceu no mesmo ano que minha mãe faleceu, mas eu não tinha tanto assim contato com ela. Mas é uma incógnita, mas depois eu posso te responder isso com certeza, porque como virginiano eu não posso responder uma coisa que eu não tenho certeza. Mas olha Pois. só, aí eu vou contar uma história para você que é bem interessante. Meu pai largou a Marinha durante 4 anos da vida dele. Ele foi trabalhar em Belo Horizonte, que meu tio tinha uma empresa de telecomunicação, de engenharia, e ele fez todo o posteamento de telecomunicação. Eles fabricavam orelhão também, meu tio, a empresa dele, a fábrica, de todo, de Belo Horizonte, não sei se você conhece, até Isso. a Bahia. Até a Bahia. Então Isso, já. meu pai era Eu fui de excelente avião. Na administrador. Bahia, Belo Horizonte. Então, É meu longe. pai, muito bom. Meu pai era excelente administrador e foi trabalhar com meu tio. Nessa época, meu pai comprou 2 fazendas em Minas, começou a frequentar Minas. E eu tenho um tio, que inclusive é o tio, que é o pai. Nossa, a história é bem confusa. Aquela música do Chico Buarque. Meu pai era baiano, meu avô pernambucano. Mas eu tenho um tio, Muito bom. esse tio, inclusive, era o pai do meu primo que morava aqui. Ele se casou com Ah, que uma, giro. ele se casou com uma moça, né, de Campanha, Minas Gerais. E a gente Aham. começou a frequentar muito Campanha, porque lá tinha muito carnaval e meus irmãos adoravam, eu era criança. E a gente ficava hospedado no Colégio Sion, um colégio de freira. E naquela época existia uma hospedaria que era só para família com filhos, né, casados na igreja católica, podiam ficar hospedados, tinha que pagar. E era maravilhoso. Não sei se depois vocês entram aí, quem não conhece, bota assim, Colégio Sion, Campanha, Minas Gerais. É assim, é uma obra monumental no meio do nada, assim, parece um palácio, é um lugar maravilhoso, cheio de mistérios, assim. Para mim ali Olha, o teu pai sempre foi religioso ou ficou religioso depois de perder a tua mãe? ele ficou mais religioso quando perdeu minha mãe, mas Pois. sempre foi, né? Sempre foi bastante religioso. E minha mãe também, né? Mas minha mãe, apesar de ser, minha mãe, né, no Brasil, apesar de ser, né, frequentar a igreja católica, a gente frequentava também a igreja ortodoxa russa em Santos. A tua mãe era filha E daquela avó especial, isso. não é? E a gente frequentava a ortodoxa russa em Santos também, mas a gente frequentava a católica romana também. E minha mãe também gostava muito ela tinha interesse por kardecismo, né? Eu também Mas tenho. por ser. Então, eu acho interessante. Eu acho Eu também. interessante. Não vou falar que eu tenho, que eu faço algo assim do tipo, não. Diz lá outra Mas vez voltando à história. só o teu pai era o quê? Leão. E a tua Meu mãe? pai, leonino. Capricórnio. Uau, Capricórnio. mistura. É. Tá. Aí Se voltando, calhar, né? se calhar, Voltando na se história. Então a gente calhar o ficava teu pai tinha hospedado ascendente lá. Capricórnio, não? Sim. E a lua em Sagitário. Estou a inventar. Meu, Vá. meu, meu pai com certeza tem algo Capricórnio, porque ele é da Marinha, eu não lembro agora, quando eu te falei de Ou cabeça. então um peixe, né? Por E. causa da água. Não acredito que meu Pelo pai tenha jeito nada é em água, Júpiter, não. adora Mas viajar, meu pai né? tem essa coisa, muita do Capricórnio da seriedade, né? Com certeza ele tem alguma influência forte de peixes em alguma casa, né? Talvez. Netuno. Eu não lembro agora, como eu te falei, tem umas É 3 versões do Neptuno mapa 1, do meu vais pai. ver. É uma E mulher que é Netuno, Neptuno 1. E tem O ascendente Netuno, Capricórnio alguma que coisa. fica Sagitário, fascinado com a tua Sagitário mãe. também. Né, Sagitário também, Júpiter fala muito sobre a fé e espiritualidade, né? É, Mas ficou com a lua em voltando, Sagitário. voltando Voltando para aqui, ti. Alexandre, senão eu perco aqui, olha só. É só detalhes, é Aí mesmo a lua, a o gente ascendente ficava, virgem. Olha, a gente, Andreina, tens aqui um amigo novo. É lua e ascendente em virgem. A Andreina é sol e virgem. interessante. É, Os virginianos, como tem pessoas que são astrólogos e tem muita coisa em virgem, né? Impressionante, né? é. Mas começam assim céticos e depois É, ficam loucos e querem saber de tudo e são os melhores astrólogos que há.
sim. O meu professor João Acuio, da Saturnália, é virgem. O meu Uhum, professor João Medeiros, da Ceia, é virgem. E o João Medeiros uhum. sabe os mapas dos alunos todos de cor. É assustador. E olha que era um Ah, monge. não, isso é assustador, porque minha memória é um pouco seletiva. Olha só, vamos prosseguir. Aí, a gente ficava hospedado nesse convento, né, que é um convento, escola de freiras, e eu fiz amizade com uma freira italiana, que era uma órfã italiana que foi levada do Brasil, virou freira, e chamava Irmã Ioli. E eu fiquei uma amizade tão forte, uma coisa assim tão forte, acho que de vidas passadas, não sei, assim, espiritual. E eu só chamava ela de vó. As freiras chegaram a se reunir e todas as férias eu ia pra lá, para saber se eu poderia chamá-la de vó, porque ela era uma freira, né? E aí chegaram à conclusão que eu poderia chamá-la de avó. A sério? Isso me influenciou muito, 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 muito mesmo. A sério? Tem um Ainda Sion no foi. Rio de Janeiro também. Tem um Sion no Rio de Janeiro, no Olha, Cosme que idade Velho. tu tinhas quando querias chamar a avó à freira? Isso aí foi um período muito grande da minha vida, né? Eu frequentei o Sion com a irmã Ioli viva, né? Dos meus 5 aos 14 anos de idade. Quando Uau! ela faleceu, ela não tinha nada como uma freira, ela tinha apenas o cordão da ordem que ela deixou para mim. Oh, E, inclusive, eu fiz primeira comunhão lá nesse Sion, fiz a primeira comunhão em uma semana. é muito gira essa história. Eu fiz primeira Calma, comunhão em uma semana. Quando minha essa mãe faleceu, história. meu pai falou: eu quero que o Cacau faça a primeira comunhão aqui. E em uma semana eles me prepararam. Eu não fiz catecismo, só fiz a primeira comunhão, não estudei, tipo, o catecismo. O padre, ela foi confessar, me confessei com o padre, bati um papo e fiz a primeira comunhão sozinho com a irmã e olhe lá. Com o padre, meu pai, minha irmã e um amigo meu também estava presente. Tem umas fotos, está no meu Instagram para quem procurar lá, depois eu posso pôr até no Stories para depois Meu quem quiser ver Deus! essas fotos. E Ahn, durante muito tempo eu queria ser padre, né? Até os 14, 15 anos de idade eu queria ser padre. A sério? Por causa dessa freira? É. Por Não, causa porque eu dessa freira? gostava, eu gostava do estilo de vida, assim, que na verdade essa minha lua em virgem, eu É não sou uma Luana pessoa. Eu 12! É acho. Luana 12! Tu gostas do Lua, retiro! Lua 12 em virgem, eu não sou uma pessoa assim, O eu falo serviço! bastante, mas hoje em dia, assim, eu prefiro ficar mais em casa. Eu gosto dessa coisa do retiro, a vida ascética. Acho que tem muito a ver É! com ser professor de yoga, de ficar Luna praticando 12! yoga em casa, ficar em casa lendo. Eu não faço nem questão de sair na rua. Pra mim, o pessoal fala, nossa, como a pandemia foi fácil pra você, porque pra mim, assim, fácil, entre aspas, assim, lógico que tudo aconteceu, né, no mundo, mas pra mim não faz diferença sair na rua, não. Porque eu fico em casa numa boa. Se eu ficar 1 ano, 2 anos em casa, eu fico, né? Eu já fiquei. Nossa, teve uma mês no começo da pandemia, eu fiquei 1 mês sem pisar na rua. É. Tava nesse nível. Eu falei, não, gente, eu tenho que sair na rua. E eu sou assim. Eu gosto de ler, eu gosto de ficar lendo, assistindo filme, praticando yoga, meditando, estudando astrologia, fazendo mapa, né? Me conectando espiritualmente, seja lá com o quê, né? Praticando magia, estudando magia. Então, assim, é muito isso na Luna 12. E a Luna 12 É também Luna tem aquela 12. coisa assim, Praticando de magia eu Luna 12. gosto de servir as pessoas, gosto de ajudar as É, pessoas e é Lua e Virgem. não busco nada em troca. Não busco nada em troca. Não estou falando aqui, não estou contando vantagem, nossa, não, ser iluminado, não tem nada de iluminado não, porque eu tenho mais problema que não sei quem. Então, olha só, Sim, sim. para ser resolvido aqui Que em giro! Isso 500 foi mil vidas freira. para reencarnar, entendeu? Mas é, eu acredito no puro altruísmo, entendeu? Eu acredito. Então, eu vivo isso. Eu acho que tem muito a ver essa questão assim comigo. Olha Luna só, 12. você pode perguntar o que você quiser aí, porque eu vou Eu falando, vou você vai perguntar, eu jogando a vou história e perguntar. você vai. Eu vou perguntar. A minha próxima pergunta é: o que é para ti a astrologia? Bem, havia uma anterior que tiveste a falar, mas agora a Uhum, anterior que não acabaste, que é qual foi o teu caminho até aqui desde o momento que te apaixonaste pela astrologia? Já sim. falaste de Lisboa, já falaste do Canadá, mas ainda não falaste o que é que fazes agora. Eu sei que tu és professor de Hoje em yoga, dia eu sou professor de yoga, astrólogo. mas também sei que vais fazer Ahn, um curso de tarot e astrologia. eu tenho um curso de tarô e astrologia que eu lancei ano passado e agora ele já está todo gravado na plataforma Hotmart. E é Olha, o um que eu gostava de fazer curso ainda não fiz. Muito É um bem. curso sobre o deck Rider-Waite, na verdade, é o único curso que existe sobre o deck Rider-Waite. Eu falo sobre toda a simbologia de todas as cartas, falo sobre as conexões, as analogias mitológicas, a simbologia. Eu conto também no começo a história do tarô de uma maneira sóbria, bem assim. Deixa eu ver, até as piadas virginianas se remetem a alguma coisa que precisam fazer. Aí, Olá, e André, boa é noite. um curso muito completo, tem quase 20 horas de curso. E o curso,
ensina as analogias astrológicas. Então, por exemplo, para quem lê tarô, é uma mão na roda que vai aprender astrologia básica. Para quem já sabe astrologia, vai sair lendo tarô muito bem. E eu ensino as relações, né, que eu te falei, tarológicas, analogias astrológicas, tarológicas no tarô, como usá-las e assim, como é que você pode usar para complementar, por exemplo. Você pode usar o tarô para complementar uma leitura do mapa horário, por exemplo, do mapa horário. Exato. E até para compreender alguns, porque assim, não sei se você sabe como é que surgiu as analogias astrológicas no tarô. Na verdade, assim, o tarô bom, ninguém sabe, né? Mas esse papo que o tarô vem do Egito, que o tarô vem ninguém sabe, na verdade. Só sabe que o tarô surgiu na Itália, né? Por volta do século XVI. E ao longo do tempo, de acordo com várias ordens iniciáticas que ele foi passando na mão de várias pessoas, ele foi surgindo analogias. A gente tem até analogias aí, digamos, ligadas à psicologia, Jung e o caramba, o Jung e o tarô, né? Que agora todo tarólogo é especialista em Jung, nunca vi isso, né? Psicólogo, coisa terrível. Mas Tens que ver a palestra da Maggie White, que é especialista em Jung. Verdade. Mas prosseguindo. Então eu explico como é que surgiram as analogias astrológicas e como usá-las de maneira sóbria hoje em dia. Logicamente você não vai pegar o tarô para substituir o instrumento astrologia, né, a ferramenta astrologia, mas você pode usar como uma ferramenta complementar. E é muito interessante, né? E é bem legal. Agora, você estava perguntando, o que você tinha perguntado sobre... Eu perguntei por esse curso, acho o máximo, se não qual que acho o máximo. E sim, é bem legal, porque a pessoa pode assistir por um ano. Sim, assim, você perguntou para mim o que é astrologia. Eu vou responder várias perguntas para você em uma sim, só. isso é seguido. A astrologia para mim é uma ferramenta, antes de tudo, de autoconhecimento, né? Acredito, assim, existem... Hoje em dia, né, a gente pode usar, para mim, eu posso usar a astrologia de várias maneiras, mas, por exemplo, como eu uso com meus clientes, é uma ferramenta de autoconhecimento, eu também uso como sistema de previsão, porque eu trabalho com profecção, quase ninguém trabalha, né? Quando eu faço a Firdária, profecção. Saturnal ensina. Não mas sabia. Isso é só para um ano, não é? Oi? Naquele ano, sim, quando eu faço as previsões... Quando eu faço novamente uma revolução, vou fazer análise de trânsito da pessoa de um período, eu faço profecção, Firdária. E assim, uso como sistema de previsão também, e também uso a astrologia como uma ferramenta mágica também, né? Faz magia astrológica. Magia astrológica também, sim, claro. Né? Eu adoro o sistema noquiano, de magia noquiana, né? Não sei nada disso. O que é isso? De magia noquiana é magia, é meio brega falar, porque anjo parece uma palavra meio brega, mas assim, não é anjo como a gente imagina. Mas magia angelical, enoquiana, para quem tiver curiosidade, depois o Goya tem um curso maravilhoso de magia enoquiana, né, que não sei se já abriu esse ano, deve abrir ainda ou já abriu. Entre em contato lá com a mesma pessoa, a mesma empresa que vende meu curso também, que é o Espaço Merkaba. Sigam lá o Espaço Merkaba, gente. Sigam também sigam o Frater Goya, para quem curte magia, sigam o Frater Goya. Espaço Merkaba. Peraí, meu Deus, eu me perco aqui no tudo que eu tô falando, Alexandre, desculpa. Como é que é sim, aulas de yoga? Mas eu acredito na astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. E a yoga, né, ela é também uma ferramenta de autoconhecimento, digamos, a yoga física. Você pode chamar de várias coisas. É uma ferramenta de... Não, a yoga não é exercício físico, gente. Yoga não é exercício físico. Por mais que você, pra quem, por exemplo, olha só. Vamos lá, a yoga é um sistema de autoconhecimento, de reintegração, de união. Ou seja, qual que é o principal objetivo no yoga? Apesar do yoga, quando você pratica o yoga, não deve haver nenhum objetivo. O principal objetivo do yoga é você buscar essa união do seu corpo, da sua mente, do seu veículo, o corpo, da sua alma. Então, é um sistema que ensina você a cuidar bem do seu corpo, né? Os asanas, a prática de asanas, a prática das posições de yoga, né? A prática de vinyasana, de asana, serve justamente para você cuidar do seu corpo, fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua coluna. A coluna vertebral é uma coisa muito importante no yoga. Para você preparar o seu corpo para a meditação, preparar o seu corpo para a vida, para preparar o seu corpo para você poder fazer as missões que você tem que fazer. Existe a prática de pranayama, que é a prática de respiração, a prática de dhyana, que é a prática de meditação.
né? A pratyahara, a abstração dos sentidos, yamas e niyamas, que são os mandamentos do yoga, que parecem muito com os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, são coisas bem parecidas, né? A prática da não violência, por exemplo, anhissa. É por isso que não se come carne, né? Você pode ser praticante de yoga e comer carne, mas você não come carne porque vai te fazer mal. Mas na verdade você não come carne porque você não pode praticar a violência, você não pode comer um outro ser vivo que tenha consciência. E do mesmo jeito também, você não pode, numa prática de yoga, se for forçar o seu corpo, se machucar, ficar cansado, porque você não pode também praticar violência contra o seu próprio corpo. Por isso que não se bebe também, você não pode beber, colocar substâncias dentro de você que vão danificar o seu organismo, o seu corpo físico. Tudo isso para quê? Vamos lá. Qual seria o principal objetivo do yoga? Finalizando aqui para não me alongar muito no yoga. Você, no caso, aprende a trabalhar o prana, que é a energia que está em tudo, muito parecida com o chi. Não sei se o pessoal conhece Qigong, né? Tai Chi Chuan. Sim, sim. Que é a energia que está em tudo, você trabalha ela com a prática da respiração, que você puxa o prana pelo ar. Né? Então, assim, de uma maneira alegórica, mas isso realmente acontece, você tem que aprender a reter o prana, purificando o seu corpo, purificando suas nadis, até o ponto que você manda isso para a base da sua coluna, né? E você tem os canais Inda, Pindala, né? E você manda para o meio da coluna Shushma e sobe até o chakra Sahasrara, que você vai despertar o Kundalini. Isso é muito difícil. Talvez você tente a vida inteira, não vai conseguir. Por isso que o yoga não tem que ter objetivo. Mas só de você estar praticando yoga já é uma coisa muito grande, porque o yoga muda a vida e yoga muda a vida de todo mundo. Seja uma pessoa que tenha ansiedade, depressão. Foi comigo que começou o yoga assim em 2006, quando passei por um processo muito grande de ansiedade. Meu psiquiatra falou na época, eu tomei 1 ano de remédio em 2006. Falou, não, cara, começa a praticar yoga. Eu comecei a praticar yoga no Instituto Samyama. Como tudo que eu faço, eu sou muito, mas muito pulo de cabeça. E eu fiquei numa época, assim, durante 4 anos, praticando yoga no Samyama, na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Eu fazia yoga integral de segunda a sexta. E eu era mais maluco no yoga do que eu era agora. Inclusive, quando eu ia fazer o mestrado em Portugal, eu estava entre fazer um mestrado ou fazer uma escola de professor de yoga no Brasil. Que eu acabei vindo fazer só aqui no Canadá, agora há pouco tempo. Né? Aí teve períodos da minha vida que eu fiquei sem praticar Uau! yoga, mas o yoga sempre foi uma coisa muito natural para mim. Não Sabes que eu acho que já não fiz existe. yoga? Já fiz. Você já fez yoga, então? Sim, Inclusive só tem que o um meu professor professor que disse que eu. eu. Mas o Pode meu falar. professor disse que eu era muito, não tinha equilíbrio. E depois eu convidei para ele ir a uma milonga, porque eu danço tango argentino. Não sei. O teu pai dançava lá Uhum. na Argentina? Meu pai dançava, ele gostava. Hum. Dançava! Que Teu maravilha! professor, teu professor da onde? Tem um professor O que eu meu professor é adoro, cá de Lisboa. que é o Pedro Kupfer. Ele é uruguaio, né? Ficou muito tempo no Mas faz Brasil. quem? Adoro o Professor de trabalho tango ou dele professor de yoga? de, de yoga. Ah, não, não Ah, é. e é Pedro Kupfer, é bem conhecido. Para quem não conhece o trabalho do Pedro Kupfer, aconselho procurar. E fiz alguns cursos com ele esse ano agora, né? Um curso maravilhosos, um sobre o Gerada Sanhita, o manuscrito do yoga, e o outro sobre yoga, saúde da coluna. Pessoa sóbria no yoga, maravilhosa, com opiniões assim muito centradas sobre o yoga. Que o que mais existe no yoga é como na astrologia, né? É Tem muita igual. gente maluquinha que exagera nos pontos assim que num misticismo exacerbado, não que eu não goste, mas um misticismo exacerbado que acaba fugindo do verdadeiro propósito ali daquela ferramenta de autoconhecimento. E o Pedro Kupfer é uma pessoa maravilhosa para você seguir, para quem quiser seguir também, quiser conhecer. Não conheço pessoalmente, ele mora no sul de Portugal Ah, é? e ele tem, sim. Ele mora no sul de Portugal. Tem um canal dele, Pedro Kupfer, depois vocês procuram. Eu posso deixar aqui nos comentários depois que o vídeo ficar Mas gravado não aqui. interessa o Pedro Kufker. O Kufker, ou não sei o nome dele. Interessa é o Kauslar. Kauslar. Ah, Mas não, sim, eu gosto como de é que eu falar dos digo? outros. Kauslar. Kauslar. Kaslauskas. Então, eu dou Kaslauskas. aulas de yoga, eu tenho dado aula de yoga online, tenho alunos até de Portugal, tenho alunos do Brasil, tenho uma turma do Brasil, tenho turma aqui no Canadá também, né? Dou aula aqui também. Agora vou ter voltado a aula presencial, né? Aqui também. Mas não sei como vão ficar, porque eu acredito que essas coisas não vão assim, que Rápido. tudo, né, vai ficar naquele abre e fecha por causa desse Covid por muito tempo. As pessoas têm que ter consciência disso, né? Acho que muita gente fica desesperada realmente para sair para a rua, para fazer coisas, mas a gente tem que, digamos, ser um pouco Preparar centrado nessa psicologicamente. questão. E até Sim, eu porque a já te gente vou não pedir uma sabe, né? mensagem daqui a Uhum. bocado. Vou pedir uma mensagem, mas isso é mais daqui a bocado.
que eu quero saber agora é fechar aquele assunto que ainda não acabámos, que é, tu fizeste um curso em que fazias analogias com a astrologia, não é? Tu disseste. E tu sabes como é que eu Tarô fiz e essas astrologia. analogias? Como é que você fez? Como é que é a pergunta? Não, tu perguntaste para mim. E tu sabes como é que são as analogias? E eu disse não. Ah, você. Não, bom, assim, as analogias astrológicas, elas foram o primeiro sistema, na verdade, que surgiu, digamos, porque você sabe que tem as analogias astrológicas, as analogias cabalísticas no tarô, né? Muito se fala hoje, na verdade, só das analogias cabalísticas, né? Então, na verdade, você não vai achar nenhum curso, né? A não ser o meu. Não que eu estou contando vantagem, porque não tem. Explicando de verdade como é que funcionam as analogias astrológicas. E a primeiro surgiu na França, com a escola francesa, né? Com o Papy, o Oswald Wirth. Só que as correções foram feitas depois com Crowley, né? E com o pessoal da Golden Dawn. Inclusive o tarô que eu ensino a ler é o Rider-Waite, que é o tarô do Edward Waite, que foi desenhado pela Pamela Smith, que foi também feito durante o período que ele integrava a Golden Dawn. Agora, eu ensino não só a visão do Waite, a visão da Golden Dawn, mas eu ensino também com as analogias ligadas à astrologia moderna, com os planetas transaturninos. Então, toda carta no tarô ela vai ter uma analogia astrológica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bem básico. O louco, né? O louco é uma carta que ele não tem uma numeração definida no tarô. Você quer que eu pegue um tarô para mostrar ou não precisa? Ai, eu adoro. Vou Sim, pegar um, força. vou pegar, A vou roda pegar da um tarô, fortuna peraí. é Urano? A roda da Vou pegar, fortuna pode é falar que eu Urano? tô de fone. A roda da fortuna, não. A roda da fortuna é Júpiter. É Júpiter. É que muda É. tudo de um momento para o outro, não é? Olha só, se você pegar o tarô de Thoth, eu tenho aqui tarô de Thoth também. Quem dá o curso do Thoth é até o Goya. Maravilha. Mas se você pegar o tarô de Thoth, ele já vem já com os desenhinhos das analogias astrológicas, né? Ah, isso é que é bom. Mas o Rider-Waite é muito mais fácil de compreender. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um arcano maior aqui do Thoth. Por exemplo, os menores também vêm. Vamos aqui supor, Também? olha só. Meu Estão vendo Deus! aqui? Esse aqui, no caso, Este é o tarô? Como é que é chama esse tarô? o oito de paus. Olha só, esse aqui é o do Tão Thoth, tarô do bonito, tão Crowley. bonito. É lindo. É Mercúrio em Sagitário. Aí, por exemplo, o que que essa carta significa? Um dos significados assim mais mundanos, profanos, rápidos assim, para você entender. Ela significa notícias rápidas. Entendeu? Mercúrio em Sagitário. Mas ela vai significar tudo que Mercúrio em Sagitário significa. Então, você como astróloga, fala, por exemplo, me dá um exemplo, Mercúrio em Sagitário, fala alguma coisa para mim, de maneira Mercúrio genérica. Sagitário está no exílio, não está muito confortável, não é? Porque o Sagitário tem que saber bastante, só fala quando sabe bastante, e o Mercúrio que está Agora, assim. não pensa numa pessoa. Pensa de maneira coletiva Ah, sim, geral. então perceber. Só Vamos separar. supor, Mensagem expansiva, não é? Mensagem do estrangeiro. Mensagem mensagem entusiasmante. pode significar, por exemplo, vamos supor, eu quero comprar uma passagem. Tá, você está Quer lendo ir? tarô, você quer astrologia. Mercúrio, saiu no caso 8 de paus, é uma carta boa, Mercúrio em Sagitário, viagem, Sagitário casa 9, Mercúrio, boa, Claro, negócio, sim, comunicação. claro. Então, entendeu? Agora, o tarô do Waite, que eu ensino, ele é bem mais fácil de você ler. Por quê? Porque as cartas foi o primeiro tarô que surgiu com os arcanos menores, todos os arcanos menores, né? Porque o tarô é dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Para ser tarô, tem que ter 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Porque você vai em muita loja assim de esoterismo, aí vai lá, tarô das fadas. Na verdade, é um oráculo criado aleatoriamente, não, sei lá, não tem nada a ver com tarô, entendeu? Sim, E eu sim. aconselho quem quer aprender tarô, compra um deck clássico, compra um Way, um Rider-Waite, vai comprar um Thoth, vai comprar um tarô de Marseille, que é outra escola também para Eu se tenho ler. esse, não sei. Mas é outra escola, né? E na verdade o Rider-Waite, ele vem de um tarô italiano, né? A Pamela Smith, já existia um tarô italiano, né, mais antigo, Mostra-me lá as que capas, era o por favor. Solabusca, eu não tenho o Solabusca aqui, eu já vou te mostrar, calma. A O capa. Solabusca, o que? Você quer ver as cartas? Vou te mostrar. Então Não, olha não, a só. capa é do baralho. A capa do É porque na verdade as caixas variam. Por exemplo, essa aqui é uma caixinha do US Games, impresso pelo US Games do Rider Waite, tá vendo? O Tô. Thoth,
O TOTS eu tenho uma versão alemã, mas vou pegar a caixa agora, tá longe daqui. Tá, então Né? esquece, deixa Mas estar. Pensava que normalmente tu vinhas todo tarô de aí. TOTS ele vem assim, com esse desenho atrás, com a cruz, rosa cruz, tá vendo? Ah, que bonito. A É cruz lindo. cabalística. É. E o TOTS você pode trabalhar bastante com cabala, quem curte. E aí, por exemplo, vamos lá, a carta do mago. O mago. O mago é o De maneira Saturno. bem genérica, Mercúrio. Ah, é o Comunicação. Mercúrio. Ah, o Então ermita que é o Saturno, o então ermita. você vê os braços do mago, olha O só, tudo mago que é o está em Mercúrio. cima é como que está embaixo. Assim na terra como no céu, tudo que está em cima é como está embaixo. É, Né? Mercúrio. Significa trazer do mundo das ideias para o plano material. O mago é aquele que está sempre em comunicação com o plano das ideias, não só com o plano espiritual, também pode ser trazido o plano espiritual para o mundo material. Sim, 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 é o Prometeu. E essa Uhum, comunicação é o quê? Mercúrio. claro. E o E aí ermita você é o pode ver Saturno. o fundo amarelo, tá ligado a Mercúrio. Quarta-feira é dia de Mercúrio. Não sabia que era amarelo. Então, mas e o ermita é Saturno? Ai, cal. Olha a internet. Olha o mar, as ondas do mar. Não te vais embora. Olha a net. Oi, Oi. foi a sua ou foi a minha? Não sei. Não faço Não, ideia. tudo bem. Você está me perguntando de Saturno. Quem que é Saturno? Saturno é Ermita! carta. Ermita. Não. Não Eremita é é. virgem. Eremita é Ai, virgem. virgem. É, virgem. Uau. Todas as respostas que você procura está dentro de você. Representa também a análise das situações. Ele tem Olha. experiência, ele analisa as situações antes. Aham. Estou a perceber. A carta do diabo é Saturno, né? Você pode ver até aqui, do O caso do diabo! Eu Baphomet. pensava que era Marte. Não é o diabo, mas assim, a gente pensa no diabo. Tá ligado a carta do diabo não está ligada ao diabo, né? O diabo é uma figura alegórica e foi criada pela Igreja Católica que precisava de um inimigo. Né? E essa figura aqui é de Baphomet, que foi desenhada até pelo Papus, pelo Papi, né? Em francês. Aí, mas no caso, não, essa aqui foi desenhada pela Pamela Smith, mas é inspirada no Baphomet aqui, né? Da ordem martinista. Mas olha só, você pode ver aqui Saturno na mão dele tatuado, olha. Né? Tem duas pessoas aqui que estão acorrentadas nessa caixa aqui, né, de ferro, Saturno. e representa o ser humano acorrentado ao mundo material. Então, por exemplo, a carta do diabo, Saturno. Se ela sai, no caso, não, na verdade a carta do diabo, desculpa, ela representa Capricórnio, mas ela também pode representar Saturno, tá bom? Sim, tá bem. Mas se ela sai numa jogada, por exemplo, de dinheiro, é muito boa, porque no caso vai significar, Estrutura, não né, é? Vai Capricórnio, solidificar. solidificação, Sim, eles estrutura, são super concretização, ambiciosos. O objetivo bons maior. negócios, muita ambição, muita ambição. Sim, É o são... capricorniano. A É? carta do diabo é o capricorniano. Eu nunca vi a série Lúcifer, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. E ele é a carta do diabo. Ele é um capricorniano. Ele é aquele cara focado, entendeu no que Aham. ele quer. Ele, tipo assim, é um empresário que foda-se pra todo mundo também. Tem muito disso. Não ligando só com a série Lúcifer, mas desculpa a expressão. Mas é o cara foda-se pra todo mundo, ele quer fazer dinheiro, ele quer fazer a dele, e essa é a carta do diabo. Agora, por exemplo, pode representar luxúria, que o pessoal fala? Pode, porque representa tudo que tá ligado ao mundo material. Pode representar até as emoções, porque as emoções são materiais também, né? Pode representar até a espiritualidade, porque a gente vive também uma espiritualidade material. A gente vive, né, todo mundo reza pedindo por coisas, né? Nunca pedindo por autoconhecimento, né, por elucidação, Muito iluminação. local. Todo mundo, é para me dar dinheiro, me dar um bom emprego. Não, Exato, é você não tá horrível. É rezando, horrível. você tá se auto-afirmando. Pois é. A Tá, carta da sou roda eu, agora fortuna sou eu. representa Júpiter, mudanças, viagens, né? Podem perguntar o Não que vocês vais agora quiserem. revelar o teu curso. É só um miminho, um teaser. Não vais revelar. As pessoas Aham. têm que comprar. Não, não vou dar o curso. Não, mas isso aqui não é nem nada. O curso tem Já 20 está toda a horas, né? O gente com vontade curso, de comprar. E até eu estou com vontade de comprar. Olha, o curso é bem agora legal. vamos falar do que é que tu dizes às pessoas quando dizem o quê? Tu és astrólogo, tarólogo, o que é isso? Cal, tu és virgem. Os Uhum. teus amigos, o que é que eles te dizem? É, Tu deves ser amigos virgem também. eu me sinto mais, digamos, virginiano hoje em dia do que ariano, mas eu tenho uns ataques arianos assim também, né? Eu sou muito competitivo, terrível. Isso é só Falo claro muito, que é. não tenho vergonha de nada, e sou muito jogado nas coisas, sou muito. É engraçado, o Valdemar falou assim pra mim um dia uma coisa.
Eu gosto muito, sou uma pessoa que eu preciso, por exemplo, o yoga, né, acaba, não é um exercício físico, acaba me exercitando. Mas eu tenho uma energia, assim, bizarra. A minha esposa, Mariana, falou, é muito ariano. E eu sou, Olá, sei lá, Mariana! eu Tá sou meio buena, eu também sou espartano, taurina. entendeu? Eu preciso gastar minha energia. Eu acabei de fazer um yoga aqui, tomei um banho agora, eu fiz um yoga de 3 horas. Né? Ai, meu Hoje não dou aula. Deus. Não, ainda É, bem, foi. abençoado. Porque Eu sou depois só em assim. janeiro tens que E libertar lá aí tudo. não sei por que o Valdemar falou assim, Cal. O Valdemar, aquele jeito tranquilo dele, falou assim: eu vejo pra você. Eu lembro daquele filme do Gladiador. Eu falei, não, porque eu tenho um Sol em Ares e tem um artigo da Alice Green, é da Alice Green, eu acho, muito bom no Astrodinst sobre o Gladiador. Aí dá uma lida lá. Aí eu fui ler, né? É sobre, né, Marte, na verdade, e o filme do Gladiador. E é isso mesmo. Eu sou ariano, mas ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa assim, muito. Eu acho que eu sou uma pessoa justa, uma pessoa tranquila. Eu nunca consegui bater em ninguém na minha vida. Eu nunca consegui brigar. Eu apanhava porque eu ia brigar na escola. Eu tentava brigar, mas eu apanhava porque eu tinha que bater na pessoa. Eu não conseguia bater nela. Entendeu? Acho que esse Saturno no ascendente em Libra, né? Porque eu tenho ascendente em Virgem, mas eu tenho Libra ali interceptado. Aí eu ia dar um soco na pessoa, aí eu não conseguia, sabe? Terrível. Pois. Né? E eu tenho Marte em Libra também. Então, Ah, pois. é, é. Pois. Tá E eu sou muito explicadíssimo. justo. Eu falei, não, não consigo, entendeu? Não consigo. Cheguei a vocês dois Olga, através nós do somos Valdemar. completamente fãs do Valdemar. Nós somos Né? completamente, Valdemar é os gente boa. dois. É um cara do Eu, bem, da paz. ele é maravilhoso. Eu São adoro o Valdemar. maravilhosos. Os Eu tive uma livros dele descoberta também. da Você leu, pandemia, o você, Valdemar. você leu os livros? Que eu vi que você comprou os livros. Achas que eu já li? Não, recebi esta semana. Não, não, ainda não li. Tenho todos Uhum. agora! Tenho todos! Percebes, Cal? Encontros com Médios Notáveis é muito Todos, bom. Eu li até todos! quando, na semana que a Manuela nasceu. Eu li Contos com Foi. Médios Notáveis. Foi, e inclusive aconteceu uma coisa muito louca. Vou contar pra vocês uma história muito doida aqui. Eu tava lendo o livro assim de noite e na época a gente não tinha comprado a casa ainda, a gente morava num apartamento. E o apartamento é de 2 quartos, meus sogros estavam num quarto e a gente tem um quarto bem grande esse apartamento. A gente botou o berço lá. E ela era bebezinha. Na primeira semana eu tava lá lendo o livro de madrugada, porque era meu turno de madrugada, eu ficava com ela, né? Estava revisando para dar de mamar logo na semana que ela nasceu. E Ui. aí, vendo esse livro, eu vi uma coisa muito louca. Eu vi um orbe em cima do berço dela, tipo um círculo de luz de noite. Uau! E não vi só uma vez. E, gente, para quem tem esse interesse, eu tenho um canal sobre astrologia, sobre tarô no YouTube, que é o Manual do Alquimista Moderno. Ah, eu E vi o teu tem. jornal, sei E lá. bota lá, Manual do Alquimista Moderno, Orbe. Eu tenho um vídeo de uns orbes que apareceram nitidamente aqui em casa. E foi engraçado. Eu tava gravando o Jornal Astrológico, eu gravo, né, o Jornal Astrológico. Eu dei uma parada e voltei agora. Todo domingo, segundo, eu lanço o Jornal Astrológico com os aspectos semanais, de maneira bem coletiva. E, e aí apareceu esse orbe assim, voando. Ai, Aí o meu pessoal começou Deus! a comentar. Aí eu fui, cortei do vídeo e botei lá. E tem vários vídeos que aparecem aqui. Me circundando assim, uma coisa meio louca, né, para quem Mas curte esses assuntos. sério? Valdemar se amarra, sim. Depois eu vou te mandar aqui. Quando acabar, me fala que eu te mando o vídeo. E Uau! ele dá volta, assim, na voltinha, né, uma bolinha de luz assim. Coisa muito Acho que louca. o que me aconteceu mais próximo dessa realidade foi uma vez tirei uma fotografia a um terreno e apareceu luzes verdes por todo o lado. E o meu Pareceu o quê? pai, luzes, na fotografia apareceram Luzes? luzes, mas eu não vi lá Uhum. no mundo real. Você E não viu no momento, né? o meu pai lá em cima, em Castelo Rodrigo, lá em cima, ele diz e jura a pé juntos, e a minha mãe estava com ele, que viram uma nuvem a acompanhá-los. Eles fazem uma caminhada à noite até à capela, a pé. Então viram uma nuvem pequenina a acompanhá-los. Que é Assim, uma cena podia ser, maluca, né? As podia nuvens estão ser, só sabe o lá em quê? cima. Alienígenas. Pra quem, pra quem, Pois, também pra quem assiste acho, também History acho. Channel. Mas não, sim, com certeza, não sei. Eu Acho que tá também tudo acho que são. interligado. Eu acho que Eu acho tá o tudo máximo interligado de meus uma certa pais com maneira, não 70 sei. meus pais com É. 75 anos não terem tido medo, sabes? Reagirem com muita naturalidade. Ah, está ali uma nuvem a acompanhar-nos, assim, pelo nosso olhar. E estão ali na Ó, maior. Não. Olga falou, já vi luzes na Pedra do Arpoador aqui no Rio. Sim, inclusive tem muitos relatos de luzes também na Pedra da Gávea. E para quem curte, tem um documentário sobre a Pedra da Gávea muito interessante sobre isso. Que Pedra a Pedra da Gávea. Gávea tem aqueles Isso é no escritos Rio. na cabeça da pedra assim, né? Que falam que é fenício e significa que existe lá um imperador fenício enterrado. E aí já acharam também os restícios lá ali perto da Pedra da Gávea,
entre São Conrado e a Barra, no mar, já acharam uns retícios também de coisas fenícias, não sei. Então, e aí tem também o portal da Pedra da Gávea, tem discos voadores que aparecem, é uma confusão. Mas é quase que um... Esqueci o que eu ia falar. Olha, eu fui Alpines Goiás. Cara, a gente juntou duas pessoas que falam muito aqui, eu e você, meu Deus. Sim, Né? é. É. Eu fui a Minas Gerais, passei uma semana no Alpenice Goiás e aquela vila é toda feita em cima de uma placa de quartzo branco. Como Sim. é que se diz? Quartzo branco, é, não é? Então, Uhum. dizem, e está por todo lado na vila, montes de desenhos alienígenas que eles dizem que, olá, Augusta! Eles dizem que viram muitos, não é? Porque aquilo atrai para quem está de fora do planeta, fica uma Uhum. zona brilhante com o quartzo, não é? Então é normalíssimo para eles falam tipo que é normal, que Ah, vêem sim. toda hora. Outro lugar que aparece muito, mas tem uma galera também que vai lá pra lá fumar uns baseados, fica muito louco também. E aí acaba vendo coisa, toma um chá de cogumelo, mas é São Tomé das Letras. E eu morei muito perto, eu morava tipo a 70 quilômetros de lá, mais ou menos, quando eu morei em Minas. Ah, Morei é? quase 5 anos lá. É, se subir assim, tem uma montanha, eu morei em Nepomuceno, sul de Minas, não é São João Nepomuceno, né? A gente confunde. E aí eu subia assim subia na montanha, tinha uma pedra lá que eu ia com meus amigos, lá naquela pedra de noite, e a gente conseguia ver as luzes de São Tomé. Então, você já falar em São Tomé das Letras, todas as vezes que for ao Brasil, vai em São Tomé das Letras, você vai gostar. E lá tem aquelas famosas pedras de São Tomé, não sei se você sabe o que é isso, que é uma pedra Não, sabão, assim, é a pedra de, sei lá, vulcânica. Procura depois São Tomé das Letras, anota aí. Você vai está bem. gostar, você tem que ir nesse lugar, Pois, tá? já fui em imensos sítios, mas tenho que ir mesmo. Lá, minha Uhum. linda. Então vamos lá. Agora quero fazer uma pergunta sobre quais são os gurus que tu aconselhas, que te guiam, que te inspiram, que tu gostas e que tu aconselhas a toda a gente também a seguir. Pessoas que me inspiram da astrologia, né? Bora. Assim, hoje são os meus amigos, né? O Valdemar Falcão, né? Com certeza. O Valdemar, o Fernando, ele mais velho, né? Também, assim, eu admiro as pessoas mais velhas. O Você, Fernando e todo o mundo. Valdemar devem ter a mesma Sim. idade. E assim, eu tô numa fase da minha vida, né? Eu admiro as pessoas, né? Eu não tenho ídolos mais porque eu acho que, vamos falar, eu preciso falar isso. Né? De acordo com meus conceitos, preceitos yoga, eu não posso ter mais ídolos, eu não posso nem me identificar nem comigo mesmo. Eu estou buscando a não identificação comigo. Então é uma ferramenta de libertação. Mas eu admiro as pessoas. Então eu admiro muito o Valdemar, admiro muito o Fernando, admiro muito você, a sua garra, o seu canal Oh. aqui do Instagram, É Martin tá? O Carneiro. Tu seu gostas de trabalho que mim por você causa faz. do Martin Carneiro. Gosto muito do Carlos Holanda, Ah, tá? claro, é Carneiro. Gostas dele que é E eu Carneiro. vi uma entrevista, olha só, não conheço o Simão, quem eu quero conhecê-lo um dia pessoalmente, quando eu for aí, conhecer você também, bater um papo com vocês. É E para eu o ano, vi, vens mas cá o e para Simão, eu ir não para o sei se o Simão Salamanca. mora em Portugal ou mora Não, mora em na Inglaterra. Inglaterra. É. Sim, porque eu vi uma Mas entrevista ele dele vem às jornadas, portanto. Com o Carlos Holanda, muito interessante, que é Na Caverna com Plutão, é isso? Que o Carlos Holanda tem essa série de Ah, entrevistas no sim. canal Sabes que dele. eles conheceram-se nas jornadas astrológicas de É. Mafra, do outono que eu fiz em 2016. Os dois. Uhum. E o Sim. Simão, nessa altura, ganhou o prémio de estudante que ele Adoro, fez o adoro, Martim. adoro, adoro o Carlos Holanda. Sim. Assim, tem uns canais de astrologia que eu curto. Um deles eu gosto muito do Carlos. Você conhece o Carlos Armit? É muito Da famoso, astrologia conheço. sistêmica? Olha, a Astrovaldeia que me É, deu os livros do Valdemar. mas eu Olá, nunca mais Rafael! assisti. A Astrovaldeia que me mandou os livrinhos do Valdemar. É minha amiga virtual. Ah, tudo bem? Tudo bem, É muito gente. querida. Na Na Caverna com caverna com Plutão, isso Plutão. mesmo. É. Muito bom. Inclusive, gente, assistam Caverna no Plutão com o Valdemar, que ele conta umas histórias fenomenais para quem curte. Não só de Com o Valdemar astrologia, de ou com o Carlos espiritismo. Holanda? Não, Na Caverna com Plutão é o Carlos Holanda entrevistando outros astrólogos, Aí ele com o né? serviço do Valdemar. Ai, vou ver. É. Tem um Carlos Armit, eu assisti, eu não assisto, eu tô proibido de ciclo de astrologia. Eu tenho que me desligar um pouco, eu fico com essa cabeça da astrologia, entendeu? Cabeça da astrologia, então eu tenho que dar uma desligada assim. Tens que parar um bocadinho, senão não dormes a pensar É, em astrologia, não é? é, Pois, é. virgem é assim. É assim. Muito Ah, bem. peraí, tem uma pessoa que eu tenho que falar, que no começo eu fiz um curso com ele há muitos anos. Ganhei de uma sobrinha minha, que é minha sobrinha quase minha idade. Luiz Louceiro. Não Conhecem? conheço. A filha dele é mais conhecida que ele, mas eu não posso falar assim, eu não posso falar. Tá Mas eu bem. gosto mais dele, eu acho mais Tá, já legal ele. percebi que é capa aí. Como é Não, a só filha de dele é carneiro, já famosa, percebi. é aí, é tal de Isa não sei o que, é bem Aham. conhecida.
Já percebi. A Caverna do Plutão é no YouTube. É? Na Caverna com Plutão no YouTube. Carlos Holanda, é o canal do Carlos Holanda. Bota Carlos Holanda com 2 L's, né? Na Sim, já Caverna com Plutão. eu subscrevi. E tem o Sim, Simão, ele agora entrevistou o Simão. ele é mega powerful agora. Ele é o presidente da Sinastre, se não me engano. Assim, uma coisa. Mas é muitos anos de astrologia, ele, né? E ele é amigo do Valdemar. E ele é um cara, desenha, né, também. São pessoas bacanas. Acho que o que eu gosto do ambiente da astrologia, né? A gente está fazendo a nossa amizade, talvez agora você vai ter um amigo mais novo. Porque os meus amigos mais novos, acho que o mais novo é o Fernando, que tem 62, né? Pois acho que sim. E o Ivan, mas eu acho que Luiz Loceiro tem no YouTube. Eu não sei, cara. É um astrólogo muito interessante. Procura depois por ele. Ele sabe muito também. Sabe bastante. E Se eu esta não me engano, acho que ele é um Instagram. leonino com ascendente em virgem. Alguma coisa assim, lua em virgem também, não sei. Né? Muito parecido. Na astrologia são as pessoas Como é que eu que admiro. conheceste o Valdemar? Como é que eu conheci o Valdemar? Eu não me lembro a primeira coisa que eu vi do Valdemar há alguns anos, mas foi no começo do ano passado eu fiz um vídeo que era assim, as pessoas, aí meu canal ainda está começando, e aí alguns clientes perguntavam, faz um videozinho sobre livro de astrologia, aí eu fiz uns vídeos de livros básicos, que quem está aprendendo astrologia tinha que ler. E aí eu tinha um amigo, faz um tempo que eu não vou ao Brasil, um amigo que estava aqui, foi ao Brasil, e eu dei um jeito para ele comprar uns livros para mim, e eu falei, compra esse livro aí, A História da Astrologia para quem tem pressa, né? E é um livro básico, e mesmo para quem já sabe muito sobre astrologia, tem que ler esse livro, porque é um livro bacaninha, muito bom de ler, gostoso de ler. Eu já tinha lido os outros, né? Tinha lido Contos Comédios Notáveis, e eu fiz uma resenha sobre esse livro. E o Valdemar me ligou, no mesmo dia, ele me ligou, ele mandou mensagem, vou te ligar, aí me dá o teu WhatsApp, ele me ligou, aí comecei a conversar com ele assim do nada, eu faço as amizades assim. Mas ele é assim. A Mariana fala assim, Cal, é maluco, eu conheço até no Rio, né, eu tinha música, conheço bastante gente famosa também, e eu faço as amizades muito fáceis, as pessoas surgem na minha vida, bacanas que nem guarda-chuva, assim, sabe? Eu sei, percebo. Aparece, sabe, surge na minha vida. E aí, o Valdemar começou a conversar. E aí a gente começou a conversar, a gente teve um precedente, a gente ficava batendo papo. A gente tava marcando uma live há muito tempo, até que eu não era muito de live, eu falei, não, vou começar a fazer umas lives, né? Essa coisa de live, eu vou começar a fazer, tem que fazer. Ainda bem, aí, eu não conhecia. Tem que fazer. Aí eu fiz a live com o Valdemar e uma galera gostou, foi bizarro, tinha muita gente assistindo. No dia seguinte já tinha quase 2.000 visualizações o vídeo né? E foi assim. Foi assim que eu te E aí, assim, aí a gente troca figurinha, né? Troca ideia de astrologia, troca minhas ideias. Eu mando as mensagens de voz, minhas ideias. Eu vou demonstrar essa ideia maluca aqui que você. Não, a última ideia maluca que eu tive foi assim, eu falei, Valdemar, o que você acha dessa ideia louca aqui? Porque eu tava estudando sobre a live do Fernando Pessoa, né? Eu adoro a figura do Fernando Pessoa, né? Você assistiu essa live. E eu falei, Valdemar, imagina, cara. Eu até falei isso na live. Se na verdade os heterônimos, eles eram entidades que ele incorporava ou que ficavam do lado dele. Nunca se sabe. Ele era muito único. Porque esses vários eus podem ser espirituais também. Olha lá, a Olga gostou. Obrigado, Olga. E aí eu falei, cara, e ele fazia um mapa de nascimento pro heterônimo. E se na verdade, aí eu falei essa ideia muito louca, que ele explodia a cabeça, presta atenção. Se na verdade ele tinha contato com as entidades ou incorporava a entidade naquele momento ali depois, ele fazia um mapa daquele primeiro contato como se fosse um mapa de nascimento, para a partir daí ele entender como ele iria se relacionar com essa entidade, com esse espírito, com essa energia, de acordo com aquele mapa e o trânsito daquele mapa ali. E imagina então você como médium, olha as minhas ideias loucas, eu tenho umas ideias muito loucas, cara. Imagina você como médium, quando você tem um contato com um espírito, com alguma coisa, você cria um mapa daquele primeiro contato. E você vai se relacionando com ele de acordo com os trânsitos. Sua cara é melhor. Mas eu tenho umas ideias malucas assim. Não, entendeu? mas falar, até podem ser mesmo entidades que já tiveram encarnadas em vidas passadas aqui e deram os dados, não é? Você não sabe. Ele era médio. Aliás, ele frequentou uma casa espírita. Não, você não era.
Você é A médio. Porque Tiana, todo mundo ele é não médio. Então era, você era mais aflorada e agora nesse momento tá mais, né? Todo mundo é médio, mas exato, você ele pode não era, mas trabalhar. depois assume-se uma carta à Tianica, Uhum, né? A dizer, tia, tinhas razão, olha, uhum, eu acho que sou médio mecânico. Ele uhum, disse que era assim uma coisa. Agora não lembro da expressão dele, mas assim uma coisa. Portanto, pode uhum. ser. Tu sabes que o meu professor, João Medeiros, vai lançar um livro agora, dentro de dois João meses. Medeiros. Ele diz que vai revelar o segredo do Pessoa. Eu nem, assim, o único Olha, eu segredo, acho quero. que é esse. Agora eu fiquei interessado. Adoro Aham, segredo. também eu. Qual é que será o segredo? Porque acho que o único Adoro segredo que eu segredo, posso adoro é mistério, esse. adoro fofoca. Eu acho Podia que o ser meu um segredo geminiano, é né? esse. Fica aqui Podia registado, ser. porque o meu Podia ser meio palpite é que o geminiano. segredo é esse. É que Eu o chamei segredo, ele é geminianos aqui de médio. fofoqueiros. Eu faria assim, adoro segredo, adoro mistério, adoro fofoca. Podia ser geminiano. Pois, pois Mas podia, olha mas não é só, esse. eu perco os amigos todos, mas eu não perco a piada, tá? Mas Essa é. frase, meu namorado está sempre a dizer isso. Sempre, 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 Não, sempre. uhum, Sempre. Eu não acho graça nenhuma, que às vezes preferia não ouvir a uhum. piada. Mas o que eu mais gosto de bater é papo, sabia? Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar com todo mundo. Eu gosto de ficar batendo papo. Mas isso é Minha esposa, Mercúrio, é o regente do a minha teu Lua. esposa, a minha sogra aqui é geminiana, ó, a Eliane Lamas está assistindo. Ela assiste todas as minhas lives. Ai, que Foi a que me deu o fofinha. Olá, tarô. sogra O do Cal. Olá. sogrinha. Muito fixe, uma sogra assim. E Já falámos sim no início da geminiana. live. Já falámos dela. É. A Ela acho que conversa ela é está boa, mas eu preciso ir embora. geminiana, ascendente em peixes e lua em touro. Minha sogra. Ó, Pois lembrei, hein? aí na Holanda, sabes que a Andreia está na Holanda. Na Holanda já é 1 da manhã, coitada, e ela está aqui a ver a live. Uhum. Fica gravada, Andreia, vai para a cama, que é Não, não é tarde. fofoca, a informação precisa circular. É, ela Obrigado, quer é Andréia. saber logo, Andréia, né? percebes? Ó. Uhum, Não, mas eu acho, fica aqui a minha aposta. Bem, se bem que eu não acho que seja assim um grande segredo, que ele é médio, não é? Ele próprio uhum. escreve isso, portanto não acho que seja um grande Sim, segredo. sim. Não, e ele era um Mas ele, cultista, será que ele O Fernando psicografou? Pessoa. Será que ele psicografou? Pode ser. Eu também Mas não, acho. eu acho, mas ele tem um trabalho, acho que ele tem alguma coisa de psicografia. Ele tem umas psicografias, se eu não me engano. Bom, ele Assumidas. tinha um trabalho de ocultismo muito grande, né, o Fernando Nunca mais Pessoa. acaba aquilo, é não sei quantos baús de livros, não é? Aquilo ainda Né? não acabou, ainda não está tudo Falam que ainda arquivado. tem mais de 30 mil páginas a serem reveladas, Oh meu né? Deus. De trabalhos, de escritos, de coisas, né? Ai, mas sabes que eu Então já tem fui lá bastante à coisa. casa da Fernanda Pessoa e não falo nada deste lado astrológico que é tão importante. Não falo do lado Mas do eu acho que médico. tem, não tem um mapa na entrada, tem uma mandala astrológica na entrada, acho que tem um negócio desse, se não me Mas não engano. falam sobre isso. Na Não viagem, fala, né? na visita É, guiada. porque eu acho que assim, existe essa coisa até. Eu acho que a comunidade literária, né, não que eu seja cética, porque eu acho que todo mundo que está, né, pelo menos as pessoas que eu estudei, que eu fiz um mestrado aí em Portugal, todo mundo ali, eram pessoas até muito assim, interessadas em tudo, não havia um preconceito em relação a nada, né? E assim, se você eram Mais ou interessados em menos. coisas espirituais, em magia, na verdade, assim, porque como você sendo a pessoa sendo um A acadêmico, existe Universidade certo Nova é preconceito. nova por uma razão. Uhum, Era a é, Universidade de Lisboa, eles são dissidentes da uhum, Universidade de Lisboa, porque a Universidade de Lisboa, onde eu andei, é super uhum, conservadora. E eles não aguentaram e criaram uma Universidade uhum. nova. Eu lembro porque eu É, era estudante de é. Direito quando eles decidiram criar a nova. Ah, você Porque estudou houve direito? mesmo uma dissidência, eles não aguentaram mais aquilo. E quiseram fazer tudo Uhum, mais tecnológico, mais livre, mais eclético. é. Então apareceu o Novo E Direito. apesar que é uma prática, tem aquele campus ali onde eu estudei, era praticamente do lado de Lisboa, era bem perto. Porque eu lembro que às vezes eu fazia uns trabalhos, encontrava com o pessoal na biblioteca da Universidade de Lisboa, eu andando, não era longe, né? Não só lembrando isso. Mas eu morei Mas em tu não Madre de estavas a Deus quantas aí em Amoreiras? Lisboa. Eu Não morei em estavas Madre a de quantas Deus, Amoreiras? Não é nova. Ah, mas esse cara, este é direito. A nova direita é né? aquele para as Amoreiras. Tu estavas noutro sítio, era? Eu tava na área de humanas, né? Sim, Na mas parte de humanas letras, não ali. é? Isso, Eu ali não perto sei do onde é que Corte é essa. Inglês. Ah, Ah, ali próximo ao Corte Inglês, naquela avenida. Cara, eu não consigo lembrar o nome. não, exatamente. É a avenida que eu estava a pensar, mas é mais lá para cima que Como tu é que é o nome daquela estavas. avenida? Tem até aquele instituto ali famoso. É, Ah, sim. É o Palácio da Justiça. Eu sei pelo é. Palácio da Justiça. Eu morava em Madre de Deus, inclusive, que era bem longe de lá. Ah, eu fiz muitas milongas em Madre Deus, na coletividade Madre Uhum. Deus. Tu foste lá? Foste lá, Não, Associação? Lindo, não. aquele Ó, prédio amarelo. quando eu morava em Portugal, eu tocava nos lugares, né? Eu sabe onde eu frequentava muito? É todo dia. Eu não bebo mais, mas eu
Parei de beber fazem 3 anos, mas eu tomava Onde é que tu mais. ias? Gostava de uns. Todo dia eu saía, vou te contar minha vida em Lisboa. Saía da faculdade, passava num Corte Inglês, comprava uma garrafa de vinho doce e tomava toda aquilo em casa, sozinho. Aí teve uma época que eu comecei pro Arcaz Velho, ali como é que é, calçada do Combro, Sim. sabe? Perto de Santa Sei, Polônia. Aí ia pra cá, sei. eu tocava lá também às vezes no Arcaz Velho. Ah, é o Cantava. bar. O bar não conheço. No bar, do Fernando Vieiras, no bar. É um espanhol até, gente boníssima. Aí eu ia pra lá, eu era tipo, o maior frequentador desse lugar, eu vivia lá todo dia, de segunda a Tu eras domingo, um uma época. boêmio. Eu era um boêmio, poeta, músico, artista, E onde é que estava a Mariana tudo. nessa altura? Não, eu na Holanda. E aí uma vez por mês eu ia lá, ficava uma Ah, semana. Durante um ano a gente fez isso, né? E aí eu tinha vários, pois. não, fiz boas amizades em Lisboa, né? E tinha pessoal também do apartamento, que eu alugava um quarto num apartamento, né? Em Madre de Pois. Deus. Eu tinha um outro amigo do Brasil que fazia doutorado Aham. em ciências sociais na Universidade de Lisboa. E depois ele até teve um problema, teve que transferir para Coimbra, né? Acabou de mudando, foi uma confusão. Mas a gente viveu umas aventuras aí muito engraçadas, cara. Lisboa era muito engraçado, meu Deus do céu. Agora está E eu tudo adorava, parado. assim. Porque eu gosto de Lisboa, porque é um lugar assim, é um lugar A gostoso, a Mariana agradável, disse que veio cá né? visitar. Eu fui visitar você lá em Lisboa, também chegou aí me visitar em Lisboa, né? Mas ela foi uma vez só. Eu ia para Amsterdã todo mês. Tu ias atrás dos cogumelos e da É, Mariana. A Mariana vinha, não, não vinha só atrás de ti, é. né? É Boa longe, né? noite, Mari. Vou contar uma história para vocês. Você tá com tempo? Eu estou. Então eu vou contar uma história incrível para vocês. Depois eu tenho que depois rodar o mapa desse momento, desse dia, para saber que até hoje pensando aqui nisso. Era meu aniversário. O ano era de 2009. Eu ainda morava em Lisboa. E aí eu fui para. Era dia Holanda. 3 de abril. Fui para a Holanda, peguei um avião da TAP. Eu só tinha uma passagem de ida, porque eu estava indo e voltando, indo e voltando. E eu cheguei. Quando eu chegar lá, eu compro uma passagem pela KLM ou pela TAP para voltar. E eu ia passar meu aniversário. O avião que eu estava, Mariana vai dar um chilique, eu conto a história para todo mundo. Que eu estava, sofri uma despressurização. As máscaras desceram, sabe? As máscaras de oxigênio. Ah, E a sim. gente já tinha voado mais de uma hora e o aeroporto de Schiphol em Amsterdã não deu autorização de pouso. A gente teve que voltar para Lisboa voando muito baixo. Era Páscoa, tava uma loucura. Tinha vários aviões extra. E a gente voou mais de uma hora voando assim, tipo, mais ou menos a 6 mil pés, né? Que é tipo 2 mil metros de altitude. A cabine super gelada. Aí tinha aquelas senhoras assim também que eram no avião com criança. Que era Páscoa, todo mundo viajando para ver parente. Muita gente no Paulano para ver parente. E aquelas senhoras que se vestem de viúvas, que se vestem de preto, começaram a ajoelhar no avião, rezar, uma confusão, as crianças chorando. Todo mundo achando que ia morrer, porque por causa disso. Mas não ia morrer, só eu estava voando baixo, estava tudo sob controle. Chegamos em Lisboa, aterrissamos. E, e eu falei, não, eu quero ir para Amsterdã. Porque é meu aniversário amanhã, eu quero estar lá com a minha, na casa da Mariana, minha namorada na época. Vou para Amsterdã. Então, assim, eu acho que foi a única pessoa que voltou para Amsterdã. Sentei numa cadeira lá, tava tenso, até tomei uma cerveja para relaxar. Esperou 4 horas e meia, voltei no mesmo avião, com uma comandante mulher até. O voo foi ótimo. Cheguei em Amsterdã, fui para um restaurante grego que eu gostava, tomei vários usos, sabe o que é uso? Aquela bebida de anis. Comi pra caramba. No outro dia, fui tomar café da manhã. Tô contando muito rápido a história. Quando eu levantei da cadeira, fui tomar café da manhã num doner kebab da vida. Eu senti uma dor no peito, meu braço ficou formigando. Eu achei que eu estava infartando. Eu tive mal de despressurização, gás, tipo assim, ar entre os meus órgãos. Olha, eu fiquei uns 6 dias mal. Fui pro médico, uma confusão. Fiquei com medo. Agora eu vou chegar no ponto mais maluco. Tava com medo. E eu só tinha eu ia ficar 2, 3 semanas lá em Lisboa, 2 semanas, apresentar os trabalhos e mudar para Amsterdã. Entendeu? Eu fui de fogo, assim, de fogo de jovem, sabe? Eu vou, quero ir. Eu devia ter esperado pra mudar com aquela passagem remarcada, né? E aí, eu peguei um ônibus, porque eu tava com muito medo. Não tenho mais esse medo de avião, tá? Mas eu fiquei com muito medo naquela época. Eu peguei um ônibus de Amsterdã para Lisboa. Era online, 50 horas de viagem. Mas maluco. Viste ter Eu vindo fui a comprar. única pessoa, eu fui a única pessoa que subiu
no ônibus em Amsterdã e desceu ali no Vasco da Gama, aquela estação que tem perto do shopping. Sim, A é essa única! terminal. Mas por que não vieste Cheguei, comboio? calma, apresentei meus trabalhos lá que tinha que apresentar, juntei minhas coisas, despedi todo mundo, fiz a festa de despedida, peguei um ônibus pra voltar pra Amsterdã. Estás maluco? Mas por que é que tu não fizeste o comboio? Já andaste de comboio? É ótimo. Ah, mas Eu não fiz tinha o como voltar, porque Interrail. na verdade, de Amsterdã, como é que eu fazia com tudo que tinha de mala? Saí de Amsterdã e pra Paris, né, Poxa, Bélgica, mal. Paris, aí de Paris, sul da França, aí sul da França, acho que eu tinha que ir pra Espanha, Espanha e Portugal, eram várias companhias diferentes, não tinha, ia ficar muito caro e várias baldeações. Eu falei, vou entrar, vou Aerolines, Aeroline. Foi maravilhosa a viagem, uma grande aventura, tá? Foi muito bom. Quantos dias? Um 50 dia? horas. Eu acho que eram 55 horas, davam mais de 2 dias. 50, 24, 24, 48. A gente chama no Brasil, né, de catacorno, esse tipo de ônibus. É aquele ônibus que pega até as galinhas que faz assim, os porcos que Eu faz, andei né? E nesse vai. quando fui a Itacaré, da Bahia para Uhum. Itacaré. Andei num desses, que fez a costa baiana toda. Parou em todas as Nossa paragens, senhora. com Aí quebra-molas. o ônibus ele sobe ali do norte de Portugal, ele vai pela Serra da Estrela e vai parando em cada lugar assim. Não, é muito bonito, sabe? Muito bonito. Aí ele para nas fronteiras, um monte de gente vai presa, né? Um monte de gente legal. Aí Número 12. A falar da prisão com por esta isso toda a vibração. fronteira. Apesar dessa União Europeia, mas como é um ônibus, e você sabe que os imigrantes ilegais viajam de ônibus, eles param nas fronteiras e pedem documento de todo mundo. Na onde que era gente. Aí você tinha 40 pessoas no ônibus, e quando parava na fronteira ficava 20. Entendeu? Era um negócio assim de louco. Muito interessante, foi bem interessante, né? Uma Meu experiência. Deus, que Muito histórias, legal. calma. Meu Eu tenho Deus. muitas histórias assim. Meu Deus. Essa história foi Tens que muito fazer, doida. tens que pôr a câmera e começar a contar as histórias, não é? Uhum, é. Parece o trem da morte do Peru, diz a Olga. Ah, quando eu fui pro Peru fazer um mochilão de um mês sozinho. E aí eu tive uma genial ideia de pegar olha só pra vocês terem ideia. Como é que é, né? Por exemplo, até justifica a distância de Lisboa a Amsterdã, 50 e poucas horas, porque de avião são 3 horas de voo quase, são 2 horas e 40, 2 horas e meia. Agora, de Cusco para Lima, são 50 minutos de voo. E eu tava lá e eu tive uma ideia genial, porque foi até por causa de, o pessoal chama em espanhol Sorote, né? Por causa do mal da altitude. E eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou seguir um conselho lá do dono do hostel que eu tava. Pega o ônibus e vai tomando chá de coca, não come nada. Entendeu? Que você vai chegar lá, você não vai ter nada. E realmente não tive nada. E aí peguei um ônibus. Era um ônibus bom, não era aqueles pau de arara, não. Paguei um leito, que eram 10 leitos em cima, 10 embaixo. Tinha até bingo no ônibus. 25 horas. 25 horas de Cusco, de Lima para Cusco. E tem uma parte da estrada que você desce até Arequipa para depois subir de novo. E quando começa a subir, o ônibus para e fica, que a gente chama, não confunda com trem, a gente chama comboio. Comboio é fila de carro em português, sabe? Tem que juntar um monte de carro, porque ou só sobe ou só desce. Entendeu? Então a polícia ia na frente guiando os carros e não tem nem aquele guardrail assim do lado. Se cair é ribanceira, é morte. E ainda tinha na época o tal do Acendeiro Luminoso, um grupo separatista, é, que sequestrava as pessoas. Que loucura! Não é? Aí não, aí quando eu cheguei em Lima, Cusco, eu curti lá a viagem, foi Machu Picchu, não sei o que, eu falei, não, eu vou descer consegui comprar uma passagem de avião baratinha lá e desci pra Lima de avião. Porque essa foi outra aventura que eu fiz de ônibus, mas que foi muito doida também, né? Meu Deus, calma. É. Oh, Eu tanta gosto das história, aventuras. meu. Que É, tem, história. tem muitas Muito histórias, bom, cara. adoro isso. Muitas histórias. Minha Sagitário está felicíssima, não é? Eu vou fazer uma live com o Fernando que vai ser de causos astrológicos e causos da vida também. A gente vai falar só sobre histórias, assim. A gente não vai nem Uau, programar, a gente vai falar coisas aleatórias, eu e o Fernando, né? O uau, isso Fernando é tem muitas histórias maravilhoso. boas, o Fernando tem muitas histórias boas Aham, também. pois tem, pois tem. É, Eu vi a vossa não, eu live tenho da muitos causos droga. astrológicos, eu tenho muito. Hã? Eu vi a vossa Oi? live da droga. Dos casos clínicos do Ah, hospício com de o droga. Fernando, sim, ele tem um trabalho Aham, de astrologia e trauma aham, infantil, dependência química, eu fenomenal, vi. muito bom.
Muito bonita aquela live. O que ele falou, as coisas, foi muito bacana. Eu fiquei até Olha, emocionado naquela live. antes que eu passe ao público, e agora o público pode fazer perguntas, aproveito agora. Eu queria que Uhum, tu me desse aquela mensagem para os astrolovers do mundo, que inclua astrologia, tem que uhum. incluir, e a tua perspectiva em relação ao que está acontecendo no mundo, a tua perspectiva e a tua mensagem para as pessoas. Como o que é que tu achas que era importante elas ouvirem, não é? Agora. Nesse Nessa momento, altura que estamos a viver, o que é que tu achas que era importante para pessoas a gente, astrolovers, não é? eu acho que falta uma coisa no mundo, né? A gente vive um momento no mundo de, né, de extremismos, né? De fake news, principalmente com o advento da internet e a proporção que as mídias sociais ganharam. E não quero politizar aqui, porque senão eu vou polemizar, acabar polemizando. Mas você vê quem está na presidência agora no Brasil, né? É um verdadeiro, desculpa, é um idiota, né? E esse extremismo, né? Apesar de parece que estavam perdendo um pouco força, mas não sei, as pessoas saíram do armário. E as pessoas precisam se unir, as pessoas precisam compreender, ouvir o próximo, pensar no próximo também, né? E eu acho que a pandemia, ela veio para mostrar que a gente falhou como sociedade, que a gente falhou como ser humano. Porque se realmente as pessoas ficassem em casa, se realmente os líderes pensassem no próximo, pensassem nos outros, alguns líderes, tipo o próprio a pessoa que está lá fingindo ser presidente no Brasil, tivesse levado a sério, não teria morrido tanta gente, né? E as pessoas agora precisam não apenas se cuidar, mas cuidar das outras pessoas. Compreender também que apesar da gente tem que acreditar na ciência acima de tudo, tem que acreditar na medicina acima de tudo, mas tem que lembrar que a vacina, ela não te dá uma imunidade total. E você tem que ter muito cuidado com essas reaberturas agora. Continuar cuidando de você. E não é só de você. Você tem que pensar, não é pensar só nos seus familiares também. Pensar em outras pessoas que você pode contaminar. Né? A gente não sabe o que vai ser ainda. Eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, sabe, um momento muito Urano em Touro, né? Que é realmente a desestruturação de tudo. Né? A gente viveu esse período aí, né, depois da crise aí de 29. E foi um período aí, digamos, do pós-guerra. Então a gente não sabe o que vai vir também. Né? Com essas ideias extremistas que a gente vê no mundo, né, a gente pode achar que isso está acabando, que o Trump saiu da presidência, que o Bolsonaro não vai ser reeleito ou vai sofrer o impeachment. Né? Eu não estou politizando aqui, gente, mas eu estou falando, isso não é política. Isso é sobre o próximo. Isso é sobre ideal de vida. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está para vir também. E a gente precisa realmente se unir. Deixar um pouco de lado o ego também, né? Saber que a gente erra nas nossas escolhas, que a gente pode voltar atrás. E que a gente pode ser outra pessoa. Eu acho que é isso. Boa, obrigada, foi lindo. Uhum. E a Nova Era, achas que já estamos lá ou achas que estamos quase? O quê? Na Nova Era de Aquário. Ah, não. Acho que isso a gente está longe ainda. Não acredito que a gente esteja perto da era de Aquário ainda não. Mas não Né? sentes Acho que os isso é meio sintomas? que. Não, não sinto nada não. Não sentes Ultimamente nada, eu não. sinto, Olha a ultimamente eu nossa sinto a forma de preguiça. falar. Olha as pessoas a trabalhar em teletrabalho. Você sente, Olha você a sente distância de 2 ultimamente. metros que as pessoas têm que ter Eu, umas das outras. Tudo é, aquariano. o que você sente ultimamente, Carl? Eu sinto preguiça. Eu sinto preguiça. Não sei. Eu acho que eu acho que, por exemplo, a Os gente. carros voadores, as viagens espaciais. É é, hum, loucura. Eu já sinto eu que acho estamos que a andar. afirmar que a gente está vivendo a era de Aquário, está entrando na era de Aquário, eu acho que pode ser, na verdade, um erro astrológico, um erro de interpretação. Eu acho que ainda vai demorar um pouco a chegar. Eu Né? sinto Então, os assim, sintomas essa é a minha visão. completamente. Mas assim, a gente tá na entrada. A gente tá na entrada. Então a gente tá, tipo, chegando perto da radiação, entre aspas. Sim, o meu professor João Medeiros, Gente, virgem, isso é uma alegoria, tá, gente? Isso é uma metáfora, tá? diz que o Não meu professor é, João não é, Medeiros diz que exo, faltam nem é 160 esoterismo, anos. nem, como é que é? Não é esoterismo quântico, não. Gente, eu não posso ficar falando essas coisas, não, porque agora tem coach quântico, já viu isso? Outro dia eu vi uma mulher que era ativista quântica. Gente, sem preconceito, mas eu acho estranho. Mas olha só, a gente está chegando no portal da Era de Aquário, tá bom, gente? Mas isso é só uma metáfora.
Ó, só se for a Era de Aquário estilo Black Mirror, é isso mesmo. Sim, é o parto, não é? Eu acho É. que é o parto. Uhum. Eu já sinto É. completamente, a minha vida mudou completamente, não é? Nós falamos todos É, pelo WhatsApp, pela não, live no eu acho, por Instagram. exemplo, uma coisa que a gente tem que parar pra pensar sobre essa questão. Ah, quando a vida voltar ao normal. Gente, a vida não vai Não voltar ao volta mais. normal. Eu Não também existe acho. isso. Para de pensar assim que você está apenas se prejudicando e vai acabar se frustrando. Na verdade, você tem que se acostumar com o que o pessoal chama do novo normal, né? Exato. Então, como professor de yoga, eu percebi uma coisa. Muita gente, o yoga não vai funcionar. Funciona muito bem da aula online, tanto quanto funciona da aula ao vivo. Só que, como professor de yoga, tem uma coisa, você tem que falar muito, mais do que você fala, ser muito mais cuidadoso com todo mundo, né? Estou sempre ligado nos problemas de saúde que as pessoas têm, porque yoga pode ser muito danoso, mas as pessoas sentem a vontade de ter aula em casa. E essa coisa do online, essa coisa do Google Meet, do Zoom, sei lá, seja o que for, sabe, traz um conforto. Oh, meu Deus. Cal, traz um conforto imenso, não é? Tenho agora Traz um alunos de yoga do conforto Brasil, que eu te imenso. falei de Portugal, e eu E acho que agora vejam lá, no travou. final é que a gente fica sem o Cal. E, 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 e eu acho que por um lado, a pandemia vem mostrar essa coisa, né? Agora, a gente tem que para pensar também como algumas empresas começaram a notar que alguns cargos, algumas pessoas, elas não são, né? Não são, não tem mais por que você manter aquela pessoa, né? E muita gente vai começar a por exemplo, minha esposa trabalha em casa agora, trabalha na universidade, que eu falei que é chefe pesquisadora, e ela só está indo uma, duas vezes por semana, o resto trabalha em casa. Né? E muita gente assim. Porque é muito mais barato, inclusive, você manter um funcionário em casa. Então, assim, é legal, lógico, você está em contato com as pessoas, mas eu acho que a gente está vivendo essa nova era. E acho que a pandemia ela veio que como. É um terrorismo tecnológico reverso, entendeu? É, porque as mídias sociais também são uma coisa terrível, né? Tem gente deprimida, ansiosa e coisa toda por causa de Instagram e. Eu tô velho, gente. Não sei. Outro dia minha esposa falou assim: Carl, você tem que fazer um TikTok. Eu não sei nem o que é TikTok, eu falei pra ela. É, TikTok. Mas esse negócio de TikTok, cara, que loucura. Cada hora é uma mídia social diferente. Todo mundo fica o dia inteiro lá no celular. Que você vai mais ver aluno de yoga com dor aqui na cervical, porque fica o dia inteiro assim, ó, teclando, né? Então, Grande filme. eu acho que a gente vive realmente esse momento, assim. Olha, agora Mas é vou fazer interessante, as né? perguntinhas para ti. Abri as perguntinhas Uhum. para ti, porque aqui em Portugal já é quase meia-noite e 10. Como é que você relaciona a yoga com a astrologia e com o tarot? Ah, ambos sistemas são sistemas de autoconhecimento, né, que vão ter caminhos diferentes. Mas sim, uma coisa interessante, por exemplo, olha só, de acordo com o mapa natal de uma pessoa, né, e de acordo com os trânsitos dessa pessoa também, você pode ver qual que seria uma prática de pranayama, principalmente, né, porque tem vários pranayamas, que é um pranayama para acalmar a mente, que é um pranayama para se conectar, que é um pranayama para ter mais energia. Você pode ver uma prática de asana que seja melhor para a pessoa. E você pode usar a É o astrologia assim, máximo. nunca usei, né, uma coisa a pensar, mas você pode usar a astrologia assim para você talvez compreender mais o aluno, né? Que engraçado. Em Sim, relação sim. a isso. E assim, o tarô também ele se encaixa em muita coisa. Existem analogias, né, do tarô com o yoga, inclusive. Ah, gente, eu vou contar isso. Eu escrevi um livro, né, que eu tô. O Valdemar até falou que ia me ajudar a lançar, mas depois eu Olha, nem o conversei Valdemar mais. entrou! Valdemar aqui, ó. Valdemar! Cara, só falei em você, Valdemar. Acabei de falar que Falamos do você Valdemar e ele um dia aparece! disse que ia me ajudar a lançar o livro de tarô. E é um livro que eu falo sobre, são reflexões muito simples para quem nunca leu tarô. E eu faço analogias com yoga. Eu ensino uma coisinha de yoga a cada carta do tarô, porque tem exercício para a pessoa fazer. E é um livrinho que a pessoa usa o conhecimento do tarô, as reflexões, para mudar a vida dela. Olha, ele está a mandar Entendeu? Ou seja, corações. Nós sim. é que mandamos corações para ti, Valdemar. Sim, o Valdemar Já chegou. falámos imensas vezes de ti, Valdemar. Imensas, Ah. imensas. Olha, Cal, quero fazer uma perguntinha que eu acho o máximo e acho que tu podias fazer e eu ia ficar tão feliz. Que é, a parte que eu gosto muito também de yoga, e já que tu és músico e o Valdemar entrou, não é? Que também é músico, é aquela parte das cantigas em Uhum. sânscrito. Tão giro aquilo, pá. E É, ninguém
canta aquilo. E tu podias fazer cantigas, vendias ao Hotmart com as letras e a malta desde que Uhum. tocavas no violão e Agora eu cantavas. vou falar, sabe quem toca sempre nas aulas, quem faz maravilhoso, toca vários instrumentos, inclusive, é o Pedro Kupfer. Ele canta os mantras, Ah, né? tá bem, E ele ok, tenho que toca procurar. várias coisas. Ah, eu comprei uma cítara indiana há 2 semanas, né? Quem me acompanha no Instagram, sigam lá, gente, no outro Instagram, Kau Yoga. Se vocês gostam de yoga, eu boto bastante coisa Eu sobre já yoga. Eu botei sigo. lá, eu comprei uma cítara indiana, que O um que é cara isso? aqui Ah, é eu um comprei de instrumento musical. um sitar indiano, é um sitar. Ah, E é agora tipo chegaram a as tocar. cordas, são 18 cordas, é. Que E eu em giro. breve vou começar a tocar nas minhas aulas, gravar também umas musiquinhas para pôr aí no Instagram, no YouTube, para as Uau. pessoas. Ah, eu acho isso o Sim. máximo, porque eu uma vez num festival de dança, cá em Portugal, não Uhum. sei se chegaste aí, nas andanças, lá em cima, São Pedro do Sul, no verão, eu fui a uma aula dessas e adorei estar a cantar aquilo, adorei, fiquei tão É, contente. eu gosto, assim, eu gosto, na verdade, engraçado, tinha uma. O Valdemar vai lembrar disso, muita gente vai lembrar disso. Tinha uma novela na década de 80 para 90 que chamava, acho que era Pedra sobre Pedra, que tinha o Fábio Júnior, que ele até morria, né? E tinha a Cláudia Hanna, que ela era meio mística e tal. E tocava uma música do Homem de Bem. Homem de Bem era um cara chamado Tomás Lima, que ele gravava mantras, Hare Krishnas e tal. E eu tava até tocando a música que eu tava tocando aqui antes, e a música é mais ou menos Toca, assim. toca, toca. Não sei se dá pra ouvir bem, se não se você tá com algum. Dá. Com certeza quem é do Brasil vai lembrar disso. Anna Mohana Murari. Ai, que maravilha. Anna Mohana Murari. Haribo, 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 Haribo. Quem gosta, Ah, Tomás pá, Lima tem umas músicas lindas, adorei. maravilhosas, escutem. E tem um outro que eu posso deixar aqui nos comentários, que é Bhagavan Das, que é muito legal, que eu tenho escutado direto, assim, praticando yoga. É muito bom. Eu acho que a Ai. música ela combina totalmente com a prática do yoga, né? Tem Ai, alguns ele tocou no professores que Homem vão do Bem, diz falar, o Valdemar. Homem de Bem. Eu toquei no Homem de Bem, meu Deus! O Valdemar tocou com o Zé Armário, tocou com o Homem de Bem. Que isso, Valdemar? O Valdemar é uma lenda. O Valdemar estava na É sessão de uma fotografia. lenda, muito Acho que é bom. o nome. Ele estava na sessão de fotografia do livro do professor Hermógenes. Eu não sei se é Auto-Perfeição com a Hatha Yoga ou Yoga para Nervosos. É um desses dois. O Valdemar é uma lenda. Ele é tipo o Messias. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo e continua, né? Inglaterra, na escola de Louis É, Queen, sem ele saber, não é? né? É maravilhoso, é maravilhoso. Ao lado da Dona Muito Cecília, bom. não é? O Valdemar tem que fazer uma live um dia, fazer uma live com o Valdemar, fazer uma proposta aqui ao vivo, a gente fazer uma live, você contando os seus causos musicais. Inclusive tem um até que eu acho que foi com uma banda, qual que era a banda de rock progressivo que você fez uma limpeza espiritual, uma purificação numa casa na Inglaterra? Tem no livro, acho que é Encontros com Médios Notáveis, né? Yoga para Nervosa, ele falou aí. Eu tenho os Ele tem livros, umas mas tu já histórias os muito leste. boas. É, O Valdemar, lindão, tão muito bom. fofinho. É. E eu agora vou fazer outra live com o Valdemar em breve, e acho que é em agosto. Vou convidar. Olha, vou convidar o Simão. E vou Steve convidar. Hackett, Já ele convidei. falou. Já convidei o Simão e o Resina. Tipo, o grande, não é? O mais velhote, Uhum. sábio, mega sábio, Rosa Cruziano, meu professor de astrologia, um Uhum. dos primeiros meus professores, e o mais novato, que é a promessa de Portugal. Eu acho que ele é brutal. Ao pé do Resina é pequenino, mas ele é o Simão que tu queres conhecer. E o Valdemar Sim. vai ser o máximo. Ah, Sim, vai ser o sim, máximo. Eu sim, quero está muito assistir combinado. isso. Eu posso dizer quando é que é. Olha que sincronicidade. A Maria, né? É, Falou. Essa semana encontrei essa música e gostei muito. Ah, é demais mesmo. opá, A outra essa falou que música eu é tirei do linda. tipo, que eu tirei do fundo do baú, mas tirei do fundo do baú mesmo. Coisa boa, Nossa, eu adorei, era adorei, criança, eu ouvia essa adorei. música, eu ficava na cabeça e tô sempre tocando essa música.
Pá, tens de Muito fazer legal. isso. Já viste que é? Fez uma live, pões as musiquitas, depois mandas para nós, estás a ver? Uhum, Faz um grupo, mandas primeiro para nós por WhatsApp, a letra, e depois uhum. cantas, e nós aqui em casa acompanhamos, está na live, e cantamos também. Estamos Um plano giro. futuro. Muitos planos, muitos planos. Muito, pois, é o que há mais Mas é muito planos. bom. Olha, eu adorei falar contigo. E ficava Uhum. aqui, só que aqui em Portugal é meia-noite e um quarto, não é? Tu estás com 7 horas a menos, estás cheio de tica, não é? Mas aqui a malta está já Aqui a ficar. são 5. É, aqui são 5h15 ainda. Pois, aqui é Da meia-noite e tarde. um quarto. Portanto, não é por nada. Eu fico com o Valdemar perdi noção do tempo. Fiquei, eu nem sei, coitadinho. Eu Depois acho eu vou que ouvir a eu música que perdi a Maria indicou completamente. aí. Depois eu Sim, vou dar mas uma agora, escutada. como é que eu consigo isto? Eu vou gravar aqui. Eu acho que, oh Maria, é É, tem que melhor fazer. gravar. O Qual o problema nome do da. É melhor, mais Instagram fácil falar o nome da música pra gente é. saber. O problema do Instagram é Vou que não dá decolar aqui. para guardar o link. É, Não o é? link vai se perder, né? Depois e não fica na É. parte gravada. Uma grande Né? chatice. Mas manda pra gente. No Rio são Manda, oito h manda. 15 No é. Rio são 8 e um quarto, pois. Mas aqui É, são 4 horas. Aqui é meia-noite e um quarto. eu queria agradecer todo mundo que participou aqui da live. Sim, eu Agradecer também. você, Foi tão Alexandre, foi bom. muito bom. Foi Foi muito legal, muito ótimo. gostosa essa Qual é live a aqui, a gente falou música? bastante. Ah, nós Com íamos a ficar aqui na música. toda. É. É o Homem do Bem. Bom alto. O Homem de Bem? É a música do Homem de Bem? O Homem de Bem é muito bom. Um momento, ela vai mostrar aquela colar pra gente poder se despedir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Olha, Valdemar Valdemar, olha Falcão. corações. Nós é que mandamos corações. Ô, Valdemar, eu conheci o Cal na tua live. Foi na tua live que eu conheci o Cal. Não é? E depois convidei logo. E o Cal é meu amigo virtual, porque quando eu não conseguia falar com o Valdemar, eu dizia ao Cal, por favor, ele não me diz nada. Por favor, eu vim para eu saber se É posso falar com verdade, é ele. verdade. É verdade. E depois vinha o Valdemar, desculpa. Gigante, eu te desculpa. Olha, Karina, estamos à espera que tu digas qual é. Ela vai-se embora já, Cal. Oh, Uhum. Valdemar. Tão bom estar aí, obrigada a todos, não é? Obrigado a todo Obrigada a mundo. todos, foi maravilhoso. Eu vou Muito boa a gravar, vai live. ficar gravado. É, mas quando for. É, depois eu vou compartilhar essa live pro pessoal assistir quem não Sim, assistiu. sim, sim. E Foi faz muito favor de boa, vir a muito Lisboa e divertido. Salamanca. O Valdemar também, e toda a gente, claro, mas vocês dois, quer dizer, Uhum. é o mínimo, não é? Então, Salamanca, quando outubro. nós fomos a 8 de Portugal, outubro. vamos Vai, visitá-la. podem Vamos guardar a bater um vossa agenda papo. para 8 de outubro e conhecem toda a gente de Portugal, percebes? Porque vai Uhum. todos ao mesmo tempo, os Astro Lovers 8 de portugueses. outubro. É, de 8 a 15. Eu vou lançar em breve a jornada, o programa. E vamos a Salamanca de autocarro e o Valdemar vai dar aulas e tu se calhar também vais. Não sabes ainda, mas se calhar também Ó, vais. Não é? milagre. Portanto, se eu te convidar, tu Talvez. tens mesmo que vir. Uhum. Eu gostaria muito. Vês? Vês? E vamos à casa da Fernanda Pessoa também. Seria muito fixe. Seria muito Seria muito fixe. fixe. Nós não falamos assim, tá? Isso é imitação. Uhum. Olha aqui, Baba Hanuman. Baba Hanuman. Uhum. É essa a música, não? A live vai ficar gravada, claro que Sim. sim. Então, claro. O carro vai para a minha coleção de molduras do. Vai ser o. Não me lembro. Vai ser o 40º É gravado, primeiro depois eu vou convidado. compartilhar E também no meu vou-te pôr no perfil. YouTube também. Vou-te pôr no YouTube. Tá? Sim, coloque. No YouTube marca lá meu canal, depois a gente fala, Manual do Alquimista Moderno. Pra quem quiser também assistir, tem muito conteúdo de tarô, gente, no meu canal. Umas aulinhas de graça. Lembrando que eu tenho curso, mas tem também umas aulinhas no meu canal, Manual do Alquimista Moderno. Eu só gostava Pra de ter quem... mais tempo, só isso. É o que eu peço a Deus. Mais tempo, dinheiro no Uhum. bolso para não preocupar e saúde. Amor, graças a Deus, tenho. Então é isso. Olha, Saúde. Harion, só o conhecimento liberta. Namastê, o Deus que é em mim, saúde o Deus que é dentro de você. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos. Obrigada E eu. vamos nessa. Bom Adorei a final de semana para musiquinha. todo mundo, muita paz. Então a gente marca um dia pra gente tocar uns sons aí. Marca, chama o Valdemar, a gente faz uma live com ele tocando a Aí, flauta. uma live só a cantar, E Valdemar, a bora lá. gente fala sobre astrologia e toca um som Vamos e que tem a ver com aquele Valdemar, vamos tema. fazer. Entendeu? A Sim, gente pode fazer uma live bem louca assim no improviso, tá bom? vamos, Experimental, uma eu topo, live eu topo. experimental, uma live experimental astrológica, tá bom? Tá combinado. Então vamos lá. Olha, muito Obrigada, obrigado. beijinhos, Beijinho, obrigada. tchau, Tchau, gente. tchau, até breve. Vou fechar Obrigada a aqui. todos por estarem aí. Obrigada, Cal, beijinho grande. Tchau.